me começar a questionar, né? Eu preciso seguir a manada, eu preciso seguir o que todo mundo faz. Para onde a manada está indo, é para lá que eu quero ir também. Se você olhar para o lado, a vida das pessoas com as quais você convive é a vida das pessoas que você... É essa vida que você quer ter? É essa vida que você quer viver? Ou você precisa sair disso e seguir por um caminho oposto, diferente ao delas, e fazer parte de, por exemplo, 3% da população que investe? Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Rota 10X, o podcast feito para você que busca conhecimento sobre vida, trabalho e negócios, tudo isso de uma maneira leve e descontraída. Pessoal, hoje temos uma convidada muito especial, que ela é educadora financeira e vai dar diversas dicas para você investir melhor seu dinheiro, cuidar do seu dinheiro e, além disso, vai dar diversas dicas de leis que você não sabia como consumidor, que vai te ajudar na sua vida. Mas antes, não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar as notificações e também, produção, tem o nosso TikTok, o nosso Instagram, basta colocar Rota 10X em qualquer plataforma que você consegue encontrar a gente, beleza? Pessoal, a nossa convidada de hoje tem um currículo extenso, vou até pegar minha cola aqui para me ajudar. Ela é educadora financeira, apresentadora da Rede TV Paraná, influenciadora com quase 3 milhões de pessoas no Instagram, que é isso, colunista, advogada e fundadora do Clube Águia de Investimentos, que já formou milhares de pessoas em mais de 20 países. Então, pessoal, uma salva de palmas para a doutora Elisiane. Muito obrigada pelo convite, o prazer, uma honra estar aqui, obrigada mesmo, vai ser demais. É isso, estou muito empolgado em bater esse papo também com você. E para a gente começar, qual foi a ideia, de onde surgiu a ideia de começar a trazer educação financeira nas redes sociais? Muito bem, Renan. Ótima pergunta. Eu gosto de começar por aí. Vamos começar assim já, eu também gosto de dizer que eu venho do mundo real, assim. Então, eu não sou blogueira de profissão, nunca imaginei criar conteúdo e ter essa audiência toda de pessoas me assistindo, mas eu era bancária e eu fui bancária durante 16 anos. Então, sendo bancária, e a cada 100 que eu chamava lá, eu tive a oportunidade de conhecer e de falar com pessoas que sempre tiveram muita dificuldade com relação a dinheiro, com relação a produto, serviço financeiro, a cartão de crédito, limite, empréstimo, o que eu faço agora, como é que eu invisto esse dinheiro, como é que eu me aposento com segurança no Brasil. Infelizmente, grande parte da população brasileira tem essas dúvidas e estão endividadas também, né? Exato. Hoje, 80% das famílias são endividadas. E eu vi isso na prática, na realidade, ao longo da jornada que eu trilhei lá no banco. Então, isso me deu um start para me fazer pensar sobre como eu poderia ajudar mais, como eu poderia servir mais, né? Então, acho que a nossa vida é muito sobre isso, sobre como a gente pode servir de uma maneira melhor com o conhecimento que a gente tem e que muitas vezes pra gente é um conhecimento fácil, óbvio. Mas para o próximo não é, né? Para o outro não é. Então, esse foi o pensamento, essa foi a minha ideia. A partir daí eu comecei a criar conteúdo, sempre com a intenção de trazer algo de forma muito simples, até em forma de entretenimento, como a gente falava aqui antes de começar. Uma galera topo de funil, né? Exato, exatamente. Um conteúdo mais simples mesmo, para que atingisse as pessoas que talvez nunca pensassem em ser investidor, investidora, nunca pensassem que poderiam também construir um patrimônio que gerasse uma renda passiva e que nem conhecessem esse conteúdo, mas que passam a acontecer pela linguagem que faz desse conteúdo ser tão acessível. Então, esse foi o meu pensamento. E você acha que pelo fato de estar ali na linha de frente, conversando com as pessoas, te ajudou a trazer uma linguagem mais descomplicada no Instagram? Demais, demais. Eu acho que se não fosse a experiência no banco, talvez... Eu tenho duas tendências de falar difícil. Eu tenho uma tendência de ser advogada, e advogado fala difícil. E eu tenho essa experiência de mercado financeiro. Isso também, se você for no banco, muitas vezes você vai conversar com o gerente, ele vai te falar coisas, termos que não serão simples para você. A pessoa não vai entender, né? Exato, só entende quem tá lá no meio. Então, eu meio que... Para mim era uma regra, assim, Renan. Se eu não falar simples, se esse conteúdo não for acessível para qualquer pessoa, independentemente de escolaridade, de grau de instrução, de classe social, enfim. Se essa pessoa não pudesse acessar meu vídeo e entender o que eu quis dizer ali, minha missão não estava sendo cumprida, meu objetivo não estava sendo cumprido. Então, essa sempre foi uma prioridade. Eu nunca esqueço uma vez que eu estava fazendo uma live sobre isso, era uma das primeiras lives, e aí eu estava falando de corretora e de como fazer ali a aplicação em um CDB e tudo mais. E aí, logo depois da live, minha mãe, que sempre assiste, aliás, um beijo, mãe, ela sempre me assiste aí. Como que é o nome da sua mãe? Nidete. Nidete, beijo, Nidete. E minha mãe sempre ali assistindo, terminou a live, era uma das primeiras, e ela mandou uma mensagem no WhatsApp, falou, Liz, me chama de Liz, né? Liz, eu gostei do que você falou ali. Como é que funciona para abrir a conta nessa corretora XYZ e para fazer esse CDB que você...
eu falei assim, ali eu entendi. Eu falei, o meu conteúdo tá chegando para quem tem que chegar. Porque minha mãe, poxa, pouca escolaridade, nunca teve oportunidade de estudar até o final, de completar ali o ciclo, mas ela entendeu a mensagem. Então, a partir daí eu entendi que essa era a minha missão. Assim, não tenho vaidade nenhuma em falar difícil ou em mostrar o tanto de termos difíceis que eu sei, porque isso não faz o menor sentido. Para mim, o que vale é as pessoas entenderem e acessarem esse conteúdo. Exatamente. Você consegue atingir uma pessoa de 20 anos e outra de 60. Exato. A mensagem é clara. E fala pra gente qual que é o tamanho da comunidade que você criou hoje. Eu sei que tem em diversos países, muitos alunos. Conta um pouco mais pra gente. São mais de 8 mil águias, eu chamo de águias, mas são as pessoas aí que já fazem o dinheiro trabalhar por elas, já conseguem se organizar financeiramente, receber uma renda passiva através do dinheiro investido. E são 28 países atualmente, então a gente tem águias voando aí pelo mundo todo. É demais. Eu vejo você falando de águia, tem alguma coisa a ver com arquétipo, significar algo para você? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Posso sim. O Clube Investidor Águia, quando foi fundado, eu gostava de dizer que a natureza nos envia sinais de algumas formas. Então, se você olhar para a natureza, você vai ver o comportamento da águia e você vai ver que a águia é uma ave caçadora e é uma ave que nunca voa em bando. Você sempre vai ver a águia sozinha, voando mais alto do que as outras aves, porque ela tem um perfil de buscar mais, de voar mais alto, de ser caçadora. Tem uma visão excelente também. Exato, de foco mesmo, né? De buscar um resultado, buscar um objetivo específico. E de ter a melhor vista, no fim das contas, né? Se você comparar com outras aves, vamos pegar aqui o urubu, por exemplo. Qual é a característica do urubu? Sempre que você vê um urubu, você vai ver mais urubus. E você vai ver eles sempre esperando alguma coisa dar errado. Comendo carniça, o lixo, o resto, sobra, revirando lixo. Então, essa é uma característica que eu acho que a gente consegue trazer para nossa vida, assim. Então, tenhamos comportamentos de águia e não de urubu, porque se a gente tiver esse comportamento da águia, o nosso resultado também vai ser um resultado parecido com o da águia. Uma caça melhor, uma vista melhor. E se a gente tiver comportamento de outras aves, e poderia dar outros exemplos aqui, o pombo. Você vai numa praça, sempre tem. E o pombo sempre está lá também, sempre está em bando. E sempre depende de alguém jogar alguma migalha. Então, não dependa de migalha, não seja esse tipo de pessoa. Aqui no Brasil, a gente vive uma realidade muito triste das pessoas serem sempre levadas a acreditar que o que elas vivem hoje é o que elas deveriam estar vivendo, é o suficiente. E acaba sendo migalha mesmo. A mentalidade de miséria, infelizmente. Exato. Se a gente pegar as pessoas que dependem de INSS, por exemplo, para sobreviver, muitas vezes essas pessoas nem conseguem se aposentar, mas porque confiaram a vida inteira que aquilo seria suficiente, aquilo vai se provando cada vez mais insuficiente, e isso é, de certa forma, viver de migalha, né? Então, é como se a natureza trouxesse a oportunidade da gente analisar os nossos comportamentos em relação a isso. Total. Eu eu tenho certeza que o Brasil é um dos países mais ricos que existem. Certamente. Só que a mentalidade do povo é de miséria. É muito difícil, Eu morei morei nos Estados Unidos por algum tempo. Passei uma temporada e tem pessoas que perguntam onde você morou. Morei em Las Vegas. Então, não sei se conhece Las Vegas. Mas não viciou em jogo, em cassino, em nada. Não, eu trabalhava demais, então não tinha tempo. Ah, não tinha tempo. Eu só passava em frente. Entendi. Legal, legal. E aí, pra quem não sabe, Las Vegas é um deserto. Então, ela foi construída ali do zero. No meio de um nada ali, né? No meio do nada. E aí, de um lado dos Estados Unidos tem furacão, no meio tem tornado, tem deserto, no outro tem terremoto. E aí você olha, um país tão rico como esse. Uma potência. E aí você olha pro Brasil, não tem nada disso. Aqui o que a gente planta, a gente consegue colher a maioria das coisas. E a gente fala, por que esse país ainda não evoluiu, né? Por que esse país ainda não é rico? E a gente começa a ver que o problema está na cabeça das pessoas. A mentalidade que, infelizmente, foi passada de geração em geração. Muitas das vezes foi o nosso pai que passou pra gente, que foi o nosso avô que passou pro nosso pai. Eles não têm culpa, são só mais uma vítima. Sim, mas, infelizmente, é algo que está sendo passado. Então, o Brasil, ele tem uma capacidade muito grande, é muito rico. Só que o problema está na cabeça das pessoas. Eu concordo. E disso aí que surgiu a ideia também de poder transbordar na vida das pessoas, criar um podcast. A doutora Elisane também tem os conteúdos dela. Eu acredito que o intuito seja transformar a vida das pessoas. Com certeza. Do jeito que a gente consegue, fazendo um vídeo, se conectando. Então, infelizmente, a mentalidade do Brasil deixa a desejar, mas a gente vai mudar isso aí
da forma que a gente consegue. Eu acho que foi perfeita a tua fala. E a gente tem crenças limitantes mesmo, Exato. né? Então, que foram culturalmente sendo instituídas na nossa mentalidade. Se a gente nunca se liberta disso, é como se a gente vivesse dependente de um sistema, acreditando que é essa a vida correta para se viver. Um exemplo clássico disso, quando a gente era menor, se você lembrar as novelas que você assistia, o vilão da novela sempre era o rico. Carro importado, mas sempre planejando alguma coisa ruim para os outros, sempre... Esse era o vilão da novela, o rico. O mocinho ou a mocinha da novela, humilde, pobre. Coitadinho. E nem tentava sair dessa realidade, porque senão talvez perderia essa humildade e tudo mais. Então, são detalhes com os quais a gente foi crescendo e foi convivendo que fizeram a gente acreditar que, de certa forma, a gente não poderia ir além, a gente não poderia ir mais. Ser rico é ser do mal. Então, eu preciso ser pobre para, por exemplo, ser merecedor do reino dos céus. O que Exatamente. é uma baita besteira, um baita absurdo. As coisas são tiradas de contexto intencionalmente para te manipular de alguma forma para que outras pessoas enriqueçam e não você. Então, a gente sempre tem que estar muito atento em relação a isso. Você, como tem muitos alunos, você conhece muitas pessoas de diversas classes, mas no brasileiro geral, que não tem tanto acesso a conhecimento, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa quando você fala investir? Medo. Medo. As pessoas têm muito medo. E é natural, porque a gente tem uma tendência de temer aquilo que a gente não conhece. Como a gente não teve educação financeira nas escolas, como a gente cresceu sem entender o que era investimento, bolsa de valores, construção de patrimônio, renda ativa, renda passiva. A gente não sabe o que são esses conceitos. A gente cresceu com medo de tudo isso, com medo do que é estranho pra gente, né? Então, quando eu começo a falar disso, comecei lá atrás a falar disso, eu sempre percebi que as pessoas tinham medo, e o desconhecimento é o primeiro motivo. O segundo motivo é que o Brasil também é um país muito do jeitinho brasileiro e que envolve muita situação de golpe, de fraude. E aí as pessoas, muitas vezes, com a ganância de buscar um dinheiro rápido, fácil e de forma milagrosa, também já caíram em golpes. E aí já ficam mais temerosas em relação a isso. Então, tem esses dois lados. É o medo porque é desconhecido, ou é o medo porque ela já tentou fazer alguma coisa que era fraude, que era golpe, e ela confunde isso com investimentos, e aí ela não quer saber mais de fazer nada relacionado a isso. Então, são duas ciladas que ela acaba entrando aí. Já que você entrou nesse assunto, o que você acha do ensino que é passado hoje para nossas crianças e adolescentes nas escolas? A gente aprende, Renan, sobre mitocôndrias. E a gente não aprende sobre o nosso dinheiro. A gente não aprende sequer a declarar imposto de renda. E são duas coisas que a gente vai precisar a partir dos nossos 18 anos para sempre, por toda a nossa vida. Então, é como se a escola tivesse ensinado a gente a ser aquela pessoa que sabe escrever, sabe copiar a lição que está no quadro, sabe obedecer a comandos, mas não sabe ter autonomia de, por exemplo, empreender, não tem autonomia de saber lidar com o próprio dinheiro, e aí a gente recebe nosso primeiro salário e a gente não sabe que a gente poderia guardar uma parte dele para que a gente crie um hábito de riqueza, de não usar 100% do dinheiro, mas parte reservar para o seu eu do futuro. A gente nunca ouviu falar sobre isso e a gente vai gastando mais e mais. A gente abre conta no banco, o banco oferece um limite descomunal no cartão de crédito e aí você sai gastando aquele limite sem pensar no amanhã. Não porque você é uma pessoa totalmente responsável, mas porque você nem teve a oportunidade de aprender que aquilo geraria dívida e que depois você teria que se aposentar e você não... Sem construir patrimônio seria inviável. Você não aprende que se você não fizer o seu dinheiro trabalhar por você, você necessariamente vai trabalhar por ele até morrer. Vai ser escravo dele. Exato. Então, e o dinheiro é um péssimo mestre, mas é um ótimo empregado, né? Só que isso faltou no ensino. Então, a gente aprendeu muita coisa útil, mas muita coisa também desnecessária. E a gente deixou de aprender aquilo que era fundamental para a vida adulta. Total. Ao acaso, eu acredito que não. Acredito que aqui no Brasil a gente tem uma situação muito delicada, porque as mesmas pessoas que escolhem o que você vai aprender na tua grade curricular quando você é criança e adolescente, são as mesmas pessoas que dependem da tua contribuição do INSS até o final da tua vida, e parte dessa contribuição não vai para a Previdência, parte dessa contribuição é de livre uso do governo, né? Então tem a DRU. Então tem algumas questões que a gente precisa realmente se libertar do sistema e começar a questionar.
né? Eu Muito preciso forte. seguir a manada, eu preciso seguir o que todo mundo faz. Para onde a manada tá indo, é para lá que eu quero ir também. Se você olhar para o lado, a vida das pessoas com as quais você convive é a vida das pessoas que você... É essa vida que você quer ter? É essa vida que você quer viver? Ou você precisa sair disso e seguir por um caminho oposto, diferente ao delas, e fazer parte de, por exemplo, 3% da população que investe, que é a grande minoria, né? Forte. Então, qual é o resultado da minoria? E qual vai ser o resultado da maioria, que continua tão distraída e tão manipulada o tempo todo? Agora a gente tem a questão das apostas também, que é distração o tempo todo. Então, você assiste um jogo de futebol, você tá vendo mais casa de aposta do que o jogo rolando ali, porque a todo momento tá aparecendo na camiseta do jogador, tá aparecendo no campo, tá aparecendo Antes em todo era lugar. Casas Bahia, Samsung, Exato, agora é cara. Bet não sei das quantas. É Bet. E assim, a Bet foi autorizada a funcionar no país, porque pagou 30 milhões, cada casa de aposta pagou 30 milhões ao governo para ser autorizada a viciar as pessoas. E essa é a verdade. Então, as pessoas... Aí os donos das casas vão dizer, não, mas aí a gente tem um aviso ali, jogue com responsabilidade. É o beba com moderação. O vício é uma doença. Não importa você dizer isso. Se você deu acesso para a pessoa pegar o celular e ficar ali com a dopamina barata de ficar se viciando e apostando, ela vai fazer isso cada vez mais. E tem gente que está se matando com isso. Tem gente que está tendo perdas terríveis, extremas, por conta de aposta. Mas isso está institucionalizado no país. Porque, no fim das contas, não é a tua riqueza, o teu futuro ou a tua família que importa. Mas é a continuidade de um sistema que manipula as pessoas que importa. Total. A gente passa, sei lá, 13 anos na escola e, na verdade, a gente aprende a virar trabalhador. Exato. A única coisa que a gente aprende Exato. na escola. E aí vai faculdade, pô, também você aprende a virar trabalhador. E aí o que Exato. acontece? Você vai ter raiva do patrão. Então, hoje, vendo os funcionários também, tem muito aqueles nós versus o patrão. Então Exato. cria um ambiente instável, né? Como dentro se ele da fosse empresa. inimigo, como se ele fosse um Exatamente. explorador, né? O patrão é um malvadão da história. Tem até um corte que eu fiz que viralizou bastante, o pessoal me xingando nos comentários, falando sobre isso. Mas quem dá emprego pro povo não é o político, é o empresário. E a maioria dos capitalista. empregos hoje está isso. na mão daquele pequeno empreendedor. 70% dos empregos de hoje estão. Muitas das vezes aquele cara que não consegue dormir porque ele não sabe como vai pagar o funcionário no dia 5, sabe? É isso, Então, ele assume todo o risco. Exatamente. Então hoje é muito defasado essa questão de empreendedor versus o funcionário. E em relação à escola, assim, questionando essa parte, todo mundo sabe que o ensino é falho. Né? Eu sei, você Sim. sabe, o David sabe, qualquer pessoa que você pergunta sabe que o ensino não é o mais apropriado. E aí você acha que o pessoal lá de cima também não sabe Óbvio. que é assim? Claro que sabe. E aí, para você em casa e comece a questionar, qual que é o interesse de manter o ensino assim? Por que eles preferem manter o ensino tão defasado se todo mundo já está careca de saber que o ensino não funciona, que a maioria das coisas que você vai aprender na escola não vão servir para nada, você não vai aprender sobre empreendedorismo, inteligência emocional, educação financeira. Qual que é o interesse do pessoal que está lá em cima, lá em Brasília, em continuar com esse ensino? Então fica aí para você refletir essa questão, porque alguma coisa tem. E basta a gente pensar sobre... É mais fácil manipular a pessoa que não tem conhecimento ou a pessoa que tem conhecimento sobre as coisas, né? Então, a resposta tá aí, assim. Acho que é muito claro. Tem até uma questão, Renan, de você pensar no teu dia a dia, né? Quando você vai tomar café da manhã, por exemplo. O pão que chegou até você, o leite que chegou até você, na caixinha pronto para você esquentar e servir, a manteiga que chegou até você, todo o produto que você tem ali, não é o governo que está colocando na tua mesa. São os capitalistas, são os empresários que giram a economia e que fazem as coisas funcionar. Porque sem as empresas, e aí que está o grande ponto, o empresário não é um inimigo. Pelo contrário, ele gera emprego e faz a economia girar também. Total. Mas é isso que faz você ter as facilidades que você tem hoje em dia. E nem sempre foi assim. Então é só você pensar nisso. Quem está colocando o leite e o pão no teu café da manhã? Exato. Muito bom. E agora, a pessoa que está endividada. Estou escutando agora aqui no podcast, no Rota 10X, sobre investir. Eu quito minha dívida ou começo o investimento? Vamos lá. Bom, eu gosto sempre de dizer que, independentemente do teu momento, você precisa começar a investir
ainda que seja só pensando em uma reserva de paz. O que é reserva de paz, Renan? É aquele dinheiro que você vai deixar em uma aplicação, em um investimento, que você possa resgatar a qualquer momento e que ele não tenha o risco de oscilar negativamente. É um CDB, é o Tesouro Selic, é uma reserva em que você possa resgatar o dinheiro quando você precisar. Por quê? Porque o imprevisto, ele vai acontecer na minha vida, na tua vida, na vida do David, na vida de todo mundo. Imprevisto é a coisa mais previsível de se acontecer, né? Exatamente. Ele não marca a hora para você, imprevisto. E mesmo que você tenha dívida, se o imprevisto chega e você não sabe reagir a ele, a tua tendência é se endividar ainda mais. Então, quitar e resolver as dívidas, e aí eu divido entre dívidas boas e ruins, é uma prioridade, mas paralelamente a isso, você precisa ter pelo menos a tua reserva de paz construída. Por quê? Porque ela vai te trazer justamente isso, paz. É a reserva de emergência, mas eu gosto de tratar assim porque acho que aquilo que a gente foca na nossa vida acaba se expandindo, né? Quando a gente foca muito em emergência, precisa ter uma reserva de emergência. Ninguém quer emergência para a vida. Mas uma reserva de paz, se você foca em paz, é isso que você vai ter. E é isso que é o efeito da reserva. Então, ao menos essa reserva você precisa ir construindo paralelamente. Então, o teu orçamento precisa estar organizado de forma que você separe, sim, um dinheiro para você resolver as tuas dívidas, renegociar da melhor forma e tem uma estratégia para isso. Mas uma outra parte do teu salário tem que estar pensando no amanhã, tem que estar pensando lá na frente. Porque senão você vai entrar num ciclo que o Robert Kiyosaki chama de corrida dos ratos, que é você trabalhar, receber dinheiro, pagar conta, ficar sem dinheiro, trabalhar, e você nunca sai disso sem que você comece a investir. Então, o investimento te proporciona sair dessa corrida dos ratos, que é sair de uma grande cilada que te impede de enriquecer, de formar patrimônio, de construir um futuro melhor para você e para tua família. Mas, em relação à dívida específica, tem algumas estratégias em relação a isso, né? Então, tem dívidas boas e tem dívidas ruins. Não dá pra gente dívida de alavancagem e dívida de consumo. Também, mas não dá pra gente colocar todas as dívidas no mesmo pacote. Por exemplo, se eu tenho financiamento imobiliário, que eu consegui lá com taxa, se eu fiz há 2, 3 anos atrás ou mais, eu vou ter ali uma taxa de juros de 8% ao ano ou 9% ao ano. E eu ainda tenho anos para pagar ali dessa parcela. Ok, eu posso pensar ali numa amortização para terminar esse contrato antes, mas eu não necessariamente preciso quitar o financiamento todo para depois começar a investir. Não faz sentido. Se eu tenho uma dívida diferente agora dessa situação, com cartão de crédito que está em atraso, com taxa de juros de 12% ao mês ou mais, e isso é comum aqui no Brasil, infelizmente, é uma dívida da qual eu preciso me livrar o quanto antes. E aí eu preciso concentrar força para me livrar, porque juros de 12%, 13% ao mês significa que no segundo ou terceiro mês ela já virou uma bola de neve tão grande que eu não consigo mais dar conta. Então, eu preciso me livrar disso o mais breve possível. Não tenho como ficar com uma dívida ruim e investindo e pensando em bolsa de valores e tudo mais, né? Então, eu gosto de separar. E para fazer essa renegociação, eu gosto de dividir numa estratégia de mapa. Então, onde o M do mapa é realmente mapear, colocar as dívidas em um ranking, da mais cara para mais barata, ou seja, não é a dívida com a parcela mais alta, mas é a dívida que tem os juros mais altos, em primeiro lugar. E aí eu consigo visualizar como está a minha situação de dívida, quais são as mais urgentes para que eu possa liquidar e resolver. O A, né, seria a questão de acionar os credores e usar para isso as ferramentas que a gente tem. Hoje a gente tem, por exemplo, Feirão Serasa Limpa Nome. Além de poder acessar o credor diretamente, a gente tem outras ferramentas onde você concentra as dívidas todas em um lugar só. Você tem a questão do P, que é de preço, e aí renegociar é fundamental. Se eu tenho uma dívida há mais de um ano com o banco, eu não posso chegar no banco com dinheiro e pagar a dívida e nem tentar renegociar. E eu sei que muita gente, talvez, que esteja assistindo, tem até uma certa vergonha de fazer isso, porque se sente ali inferior. Puxa, eu não vou no banco para pedir, né? Já tô mal, já tô endividado, não vou... Tem uma vaidade ali, um orgulho. Esquece isso, esquece isso. No fim das contas, no fim do dia, o gerente nem vai lembrar do teu atendimento ali, tá tudo bem. Gente. E vergonha não vai pagar teu boleto. Então, senta na mesa do gerente, fala, olha, eu tenho uma dívida há mais de um ano, o banco já fechou o balanço sem contar com esse meu pagamento, então eu tô aqui de boa fé, quero renegociar, mas eu quero a melhor oferta. E aí ele vai te apresentar uma primeira, provavelmente não seja melhor, insista com ele, insista com o gerente da agência, e aí, quando vier essa melhor oferta, você pode ainda arrolar essa dívida, você pode parcelar. Então,
as pessoas sempre perguntam ali, será que eu vendo um carro para pagar a dívida? Eu vendo minha casa e moro de aluguel? Nunca, nunca. Sempre procure um acordo. De um lado você vai ficar muito triste, vai sugar a sua energia também, né? Também. E tem uma questão financeira que não faz sentido. Então, a dívida precisa estar prevista dentro do teu orçamento para que ela vá se resolvendo ao longo da jornada, mas não se descapitalize por conta da dívida, né? Uma vez eu... Pode terminar. Não, era isso. Do mapa era isso, né? Então, mapa, M, mapeie, ranking. Ok. O A, de acionar o credor da melhor forma, usando as ferramentas que você tem. O P do mapa, preço. Então, sempre renegocie, não aceite a primeira oferta. E o último A é um acordo. Faça um acordo que seja viável para você e para o teu orçamento. Total. Uma vez eu ouvi, queria até saber o que você acha a respeito disso, ainda mais você que trabalha no banco, se é verdade ou não, que o banco não gosta de negociar com os bons pagadores. Infelizmente, de certa forma, o mal pagador aqui no Brasil ele é favorecido. E eu não tenho nenhuma dúvida disso e já vi acontecer durante 16 anos em que eu trabalhei no banco. Então, quanto mais tempo a tua dívida ficar em atraso, mais chances de negociar com preços melhores você vai ter. Isso é fato. O mal pagador é favorecido no Brasil. E aí, talvez você diga, Elisiane, então você já resolveu meus problemas, que eu tenho dívida, eu não vou pagar. Mal pagador. Eu vou esperar e aí daqui 5 anos eu pago tudo com 10% do valor real da dívida. Tem algumas consequências, e tem consequências extrajudiciais, que é ter o teu nome negativado, a tua linha de crédito em outros bancos vai ficar impedido de contratar. Se contratar, os teus juros serão muito mais altos. E tem questões até judiciais, de consequências judiciais, de tomar, de repente, o teu patrimônio, bloquear tuas contas. Então, complica muito a tua vida, né? Se você tem a opção de negociar já, negocie já, por uma questão até de princípio, de valores, assim, né? Acho que tem muita... A geração anterior, meu pai sempre falava isso, que o nome é a coisa mais valiosa que você tem. Eu vou falar isso pra minha mãe também. É isso, a coisa da geração anterior, que tinha muita razão, aliás, né? Porque realmente, se você não tá honrando nem o seu nome, né? O que te restou? Então, apesar de dizer que sim, no Brasil o mal pagador é favorecido, eu jamais vou te falar que isso é um caminho e que vale a pena você seguir por ele. Até porque a gente vive em um ecossistema, em uma sociedade. Hoje você não paga uma dívida de propósito, você automaticamente está contribuindo para a alta de juros no Brasil, por exemplo. Porque esse risco de você não pagar fica contabilizado. Exato, fica contabilizado na taxa de juros que o banco cobra em empréstimo consignado, em financiamento de veículo, de casa e tudo mais. O risco está calculado pelo banco, dos inadimplentes. E a gente não vive sozinho. E hoje é você que precisa de um crédito, amanhã sou eu. E aí, se eu estou contribuindo negativamente para a sociedade onde eu vivo, eu estou me prejudicando e prejudicando o próximo. E talvez a minha família, minha mãe que vai precisar, os meus filhos, todo mundo. Então, é uma conta que não fecha, né? Se você puder ter a oportunidade de renegociar, renegocia a dívida. É que a pessoa que é boa, às vezes ela acaba passando por um momento difícil na vida, acaba, sei lá, não consegue pagar a fatura, foi demitida e tudo mais. Claro. Essa pessoa que é boa, ela não consegue dormir sabendo que tem uma dívida do nome. Exato. Agora, o cara que já é malandrão, já pega dinheiro com a avó e não devolve. É isso. O cara já fez muitos empréstimos, não pagou. Pra ele é só mais uma dívida. Troca o chip do celular e já era. Exato. É isso. Ele não vai se importar com a cobrança, com a ligação. Não, daqui 5 anos os caras vão me ligar, vão me dar um desconto e tal. Só que o bonzinho não. O bonzinho não consegue dormir. Você já emprestou dinheiro pra alguém e se arrependeu? Não. E eu sempre digo assim, não empreste dinheiro, mas se é um familiar e tá precisando e tocou teu coração, doe. Dê o dinheiro. Bom. Não espere receber de volta. Porque você provavelmente vai perder o dinheiro e o relacionamento. Então, dá o dinheiro não dá pra emprestar. Dá tchau pro dinheiro. É isso, doa. Sentiu no coração, puxa, alguém da minha família tá precisando, tocou, enfim, aconteceu realmente o fato, ele tá precisando e eu posso ajudar, então doe. Mas emprestar dinheiro para amigo, não importa quão triste a história seja, não empreste o seu dinheiro. É o que eu falo, história triste todo mundo tem. Exato. E as pessoas que contam história triste estão acostumadas com isso, eles estão esperando assim, ó, um besta emprestar um dinheiro pra cair nessa ladainha. Eu não queria falar essas palavras, mas é o trouxa. É porque, se você pensar, é muito óbvio, né? Se a pessoa tá pedindo dinheiro pra você, é porque todas as possibilidades formais dela emprestar dinheiro já estão esgotadas. O banco já não empresta pra ela, a financeira já não empresta pra ela, nem aquelas casas duvidosas de empresta o dinheiro mesmo pro nome negativado, que cobra lá 5% ao mês, nem isso, né? Nem ali ela tem crédito mais. Então, ela tá recorrendo a você. E a chance dela não honrar, assim como ela não honrou os outros compromissos dela, e por isso o sistema financeiro todo não empresta para ela, a chance é imensa. Então,
empreste, mas saiba que você perdeu esse dinheiro. Exatamente. Ou pelo menos procure saber como que ela se meteu nesse problema. Porque às vezes não, na maioria das vezes as pessoas se colocam nos próprios problemas e não é a primeira vez, é reincidência. Exato. Então, por que tá pedindo dinheiro? O que aconteceu já as outras vezes, os outros meses? Aí você decide ou não, mas sabe que a possibilidade de voltar é mínima, né? Com a consciência de que tá fazendo besteira. Exatamente. Agora o pessoal que tá em casa escutando a gente, escutou investimento. E aí, às vezes, escuta na televisão renda fixa, variável, Selic, Bitcoin, e não entende nada. Você consegue fazer um resumão pra gente? O que é cada tópico desse? Vamos lá. Bom, se eu fosse dividir os investimentos em duas classes, eu dividiria em renda fixa e renda variável. Então, de um lado, renda fixa, você tem maior segurança, maior previsibilidade, você sabe como aquele dinheiro vai render, esse dinheiro tem uma data de vencimento, algumas aplicações têm carência ou não, mas a principal característica é que a renda fixa te fornece uma segurança maior. Você sabe ou exatamente até os centavos de quanto o dinheiro vai render, ou você sabe ao menos qual é o parâmetro que vai ditar a rentabilidade do dinheiro. O maior exemplo disso é influenciado pela taxa Selic, que atualmente está em 13,25%. E aí tem uma taxa que acompanha a Selic, que se chama CDI. Okay. E essa taxa é a principal referência dos investimentos de renda fixa. Então, quando você olha ali no banco digital ou na corretora, CDBDI, né, essa taxa DI vem de uma taxa que acompanha a Selic, que atualmente é 0,1 ponto percentual para baixo, 13,15% ao ano. Então, já estou te dando uma estimativa de que se você investir em um CDB 100% CDI, você vai ter essa rentabilidade, acima de 1% ao mês atualmente. Então, essa é a característica da renda fixa. Segurança, previsibilidade e entender o que vai acontecer com o dinheiro. Por outro lado, você tem a renda variável. Na renda variável, você não tem essa previsibilidade em relação a quanto vai render, porque você tem ativos que se comportam com grande influência do mercado financeiro. Então, você tem na renda variável ações, fundos imobiliários, ETFs, investimento no exterior, Bitcoin, criptomoeda. Então, tudo isso é investimento de renda variável. Você, quando vai dividir ou montar a tua carteira de investimentos, faz muito sentido que você tenha as duas coisas, mas que antes de você ir para a prática e comprar e sair comprando que alguém falou alguma dica e você achou que deveria comprar, entenda qual é o papel que aquele investimento está cumprindo para você. O Renan vai ter objetivos completamente diferentes dos objetivos da Elisiane, por exemplo. Então, o que é o melhor investimento para o Renan, talvez não seja para a Elisiane. Então, aquela pergunta, Elisiane, qual é o melhor investimento? Não tem. Primeiro, não tem, porque cada um vai ter o seu perfil de investidor, seus objetivos e seus prazos em relação a esse dinheiro investido. E segundo, porque cada um vai ter uma tolerância diferente a risco também. Né? Então, sempre procure entender qual é o papel que cada investimento cumpre para você e sempre procure entender em relação a isso, a tua tolerância, o teu comportamento. Se você vê hoje, investiu R$100, amanhã esses R$100 tá R$95 lá na corretora, qual vai ser a tua reação em relação a isso? Dor de barriga. Exato. Começa com pouco, vai entendendo como é o comportamento do dinheiro investido e vai trabalhando a prática nos investimentos e diversifique. Se eu pudesse trazer uma lição aqui de forma geral, onde que eu vou, Elisiane? Eu invisto em renda fixa, eu invisto em Bitcoin, eu invisto em ações, em fundos imobiliários? Diversifique, entendendo o papel que cada investimento vai cumprir para você. Total. Você, como educadora financeira, você não pode recomendar algum tipo de investimento? Que eu sempre vejo o pessoal no vídeo, esse vídeo não é uma recomendação. É muito delicado. É por isso. A gente tem a Anbima, que hoje é uma agência regulatória do mercado financeiro, tanto para bancos quanto para agentes do mercado financeiro. Eu sou certificada pela Anbima. Então, a recomendação de investimentos, imagina que eu estou falando aqui com 1 milhão de pessoas que vão assistir esse vídeo. E aí eu falo assim, o ativo XYZ é um bom investimento, estou recomendando. Mas eu não conheço o perfil de 1 milhão de pessoas que estão assistindo a gente aqui. Então, por isso, talvez a questão de recomendação... Talvez 10% vai servir. E para os outros 90% vai ser horrível. Então, o investimento tem essa questão de ser muito mais uma escolha pessoal. E eu falo para as águias isso, né, para os meus alunos. Eu digo, o ouro do CIA, do Clube Investidor Águia, não é você depender da minha recomendação. E eles têm acesso ali à minha carteira de investimentos e tudo mais. Mas o ouro não está aí. O ouro está em transferir para você o conhecimento que eu tenho para te dar a autonomia da escolha. Para que você tenha esse poder de escolher quais são os melhores investimentos para você. E não fique dependente de mim ou de qualquer outra pessoa para escolher por você. Então, se fosse dar ali, não uma recomendação, mas um caminho para quem tem um perfil mais conservador e o outro mais arrojado, qual seria?
Renan, seria praticamente o mesmo, por incrível que pareça, tá? Mas seria o mesmo, porque eu sempre vou recomendar que você diversifique a tua carteira. Então, para esse dinheiro, por exemplo, imagine que eu tenho um objetivo que é de liberdade financeira, de aposentadoria, né? Sem depender de INSS. E o outro objetivo é ter um dinheiro para que quando eu tenho algum imprevisto, enfim, alguma questão mais urgente, eu possa resgatar a qualquer momento. Então, primeira coisa, tenha a tua reserva de paz em um CDB-DI, de um banco digital preferencialmente, só pelo fato de te pagar mais do que banco tradicional. Então, se você for procurar lá um CDB da Caixa Econômica, ou do Santander, do Bradesco, é muito natural que você não tenha CDB 100% DI. Eles pagam um pouco menos. Banco digital, e aí entra todos. Entra o C6, entra Mercado Pago, entra Nubank, entra Banco Inter, entra qualquer PagBank, PagSeguro. Todos esses vão ter alguma opção de te dar um investimento de renda fixa, um CDB, por exemplo, com rentabilidade de 100% CDI. Né? Então, primeiro passo é esse, vai ser a tua reserva de paz. E aí, no segundo momento, depois de entender, de conhecer, de estudar, comece pela Bolsa de Valores brasileira. A gente está num momento, inclusive, muito interessante de investir na Bolsa, porque você tem ótimas ações que pagam bons dividendos, que são à prova de crise, porque são serviços que a gente nunca deixa de usar. A exemplo, energia, saneamento. Commodities, né? Exato. Também, commodities. E agora a gente está com essas empresas a preços muito bons, porque, em geral, a Bolsa está em baixa ainda, devido à taxa Selic que está em alta. Então, depois de ter a tua reserva de paz formada, começa ali a estudar e entender essas ações, esses fundos imobiliários também, que são uma possibilidade de você receber um aluguel todos os meses, uma recorrência de renda que vai aumentando, enfim. E aí, depois, também diversifique com Bitcoin e com investimento no exterior. Acho que é fundamental. A gente tem uma disparidade em relação a real e dólar aí de atualmente quase R$6, mas já foi quase R$7, a gente já chegou nesse patamar. E o dólar praticamente ele não retroage ali tanto, né? Então, se você pegar há alguns anos atrás, era 1:1. Depois ficou 2:1. Hoje já vai 5:1, quase 6:1. Então, tem alguma reserva em dólar também para você ter essa valorização, câmbio mais rendimento. E criptomoeda, para quem está começando, eu sugiro no máximo investir ali de 3% a 5% do orçamento, né? Eu sei que você vai ouvir muito de Bitcoin. É muito badalado, a galera fala que dobrou não sei quanto. E isso empolga muito. E aí vê Bitcoin 100 mil, que não sei o quê. Só, caramba, tô de fora, quero participar. É uma festa, você pensa, parece uma festa e eu tô ficando de fora. O problema da festa é que muitas vezes nessa mesma festa cai a rentabilidade de 15% em um dia. E isso é comum para Bitcoin e cripto, né? Então, mais uma vez, acho que o conhecimento tem que ser o teu primeiro investimento de tempo mesmo, para que você entenda a dinâmica do mercado. O mercado cripto é completamente diferente de bolsa de valores, de renda fixa, de renda variável, de outros ativos. Então, tem que cuidar muito em relação a isso. Total. Na pandemia, foi uma época ruim, assim, que a gente perdeu muitas pessoas, o Brasil perdeu muitas pessoas, mas falando de forma particular, foi uma época boa, que foi onde eu consegui alavancar a empresa que eu tenho, uma empresa de estética, e a gente começou a ganhar mais dinheiro, mais dinheiro que, a gente nunca tinha ganhado antes. E na pandemia. Empresa de estética. De estética. Olha, que era atendimento presencial. Exatamente. Logo quando começou a voltar a fazer os atendimentos, foi aquele boom pra gente. Que aí tava todo mundo em casa e o pessoal resolveu ir pra gente. Aí a gente pegou a mão e, graças a Deus, até hoje a gente tá sempre subindo a cada mês. E aí eu comecei a estudar sobre investimentos. Aí eu falei, legal, fundo imobiliário, vou ganhar um aluguel todo mês, né? Já pago o aluguel lá do espaço. Paga uma coisa com a outra, já fecha legal. a conta. Legal. Aí tinha um fundo imobiliário de um shopping. E aí, pra quem é de São Paulo, tem um Shopping Moca. Eu não lembro qual que era a sigla do fundo, mas aí eu lembro que eu comprei. E aí eu ia lá com a minha esposa e falava, não, tem um pedacinho desse shopping aqui. É isso. Quase que eu tava falando, meu patrão, como é que tá aí? Essa loja aí tá tudo certinho, o pessoal tá precisando de alguma coisa, novidade, tá sendo tudo tranquilo. Isso é legal, porque você pode variar de diversas formas, né? Você pode ter um pedacinho, mesmo não correndo o risco do cara não te pagar aluguel e tudo mais, isso aí. Mas você tem um pedacinho. É isso aí, essa é a lógica dos fundos imobiliários mesmo, que eu gosto muito. Meu primeiro investimento em renda variável foi em 2015 e foi em um fundo imobiliário de galpão logístico.
E eu entendo que é muito interessante. O brasileiro, ele gosta de investir muito em imóvel. Ok. E sempre gostou, né? E é cultural também. Tem um pedacinho de chão, um pedacinho de terra, investimento seguro. Coisa que vem nos nossos antepassados, Exato, né? é o tiozão do terreno, Aham. né? E no fim das contas, o tiozão do terreno tem muita razão Sim. de ser o tiozão do terreno e ele tá certo mesmo. Investir em imóvel é muito bom. Mas a forma de você fazer isso hoje mudou. Então você pode fazer isso com R$10, com R$50. E como o Renan falou, com R$50, por exemplo, você compra uma cota de um fundo imobiliário que tem no seu portfólio shoppings, Shopping Cidade Jardim aqui de São Paulo, Shopping Moca. Então, esses shoppings fazem parte do portfólio de um fundo e cada vez que os lojistas pagarem o aluguel, o shopping repassa para o fundo e o fundo repassa aos cotistas, que somos nós, que pode ser você, começando com R$10, R$50, R$100. E essa renda começa a crescer. E eu gosto de dizer que é uma bola de neve mesmo, porque... A bola de neve boa, né? Porque os Exato. brasileiros veem na cabeça a bola de neve é algo ruim. Os juros exato, acumulando, é né? verdade, é verdade. Os juros compostos, a mesma lógica dos juros compostos que faz da tua dívida de R$100 se tornar R$1.000 em pouco tempo, também é a lógica dos mesmos juros compostos que faz o teu investimento crescer exponencialmente. Então, não é uma multiplicação simples, né? É uma multiplicação, mas é exponencial, o resultado é exponencial, então vale muito a pena. Quando você começa ali com R$10, por exemplo, e recebe no próximo mês 10 centavos, porque o fundo te pagou 1%, já vira uma chave, porque você começa a fazer contas. Você fala, opa, Ganhei sem fazer nada. é isso, o dinheiro entrou na minha conta, não é do meu salário, então eu coloquei R$10, recebi isso. Se eu colocar 100, recebo mais isso. Se eu colocar R$100, eu recebo R$1. Opa, então se eu colocar R$1.000, eu vou receber. Então, essa exponencialidade, essa possibilidade de crescimento de patrimônio é o que faz compensar tanto e valer tanto a pena. E não é um mundo longe da gente, como o Renan trouxe aqui. Você vai no shopping, você pode dizer, olha, esse shopping aqui, eu sou um pouquinho dono dele. Um azulejo que está aqui é meu, que é muito bom, muito positivo. Total. É que as pessoas olham, 10 centavos não vale a pena, mas é melhor pingar do que secar. E aí exato. você vai... Isso vai crescendo, vai E outra, aumentando. na sua cabeça começa a criar, o que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro, para investir mais? E aí você começa a trazer mais possibilidades para sua vida. Muda todo um comportamento. É isso mesmo. Às vezes as pessoas se questionam, né? Mas eu não vou começar a investir porque eu não tenho 100 mil, 200 mil reais. Eu tenho, tenho R$100 sobrando. Será que vale a pena R$100 ou R$10 para começar? R$10 não vai te enriquecer. Não vai. É financeiramente impossível. Você vai levar, sei lá, se você colocar R$100 durante ali todos os meses, durante mais de 40 anos, você vai ter ali um patrimônio acumulado. Mas não é esse ponto. O ponto é que quando você se torna investidor, viram várias chaves na tua cabeça. O teu comportamento muda. Você prioriza algumas coisas. O ser humano, ele é movido à recompensa. E o investimento te traz recompensa a partir do dia seguinte, teu dinheiro multiplica. Do mês seguinte que cai dividendos na tua conta. E isso faz com que você mude comportamentos que hoje fazem mal pro teu dinheiro, porque você não vê a recompensa de não fazer isso, mas esse comportamento muda e faz com que você gerencie teu dinheiro muito melhor, e aí você se organiza financeiramente, isso traz um comportamento melhor até no teu trabalho, porque você está com a cabeça mais livre para se concentrar lá e se desenvolver, traz uma melhora no teu relacionamento familiar, porque a mesma paz que está aqui também te permite se relacionar melhor com teu filho, com a tua esposa, com teu marido. Então, a organização financeira e ser investidor, o fato de investir, traz tantos benefícios que se torna quase impossível você não alcançar um nível maior de riqueza do que você tem hoje. Total. Não pelo valor que você começou, R$10, mas pelo comportamento e pelo hábito de riqueza que você impõe na tua vida a partir dali. Muito bom. Que nem você começar na academia. Imagina você fazendo exercício daqui a um ano. Você vê você fazendo um supino ali com 30 quilos de cada lado. Mas para você fazer um supino com 30, 40 quilos de cada lado, você tem que começar só com a barra. Vai ter que tem que começar começar com 5 quilos, tem que Exato. começar com 10 quilos de cada lado. Não tem como você pular direto pro 30, 40. Então ali, é um passo de cada vez. Exato. Uma Doutora construção. Elisiane, a gente olha ao nosso redor, a gente vê que minha mãe, sei lá, mais 12 irmãos. Meu pai ali também 12 irmãos. Então, a geração passada tinha muitos irmãos, muitos filhos. Família grande, né? Família grande, gigante. E com o tempo isso está sendo diminuído. Então a gente olha pro pessoal de 20, 30 anos. Pô, nessa época, com 30 anos, sei lá, minha mãe já tinha 3 filhos. 10 filhos. E a gente faz um exercício, olha pro lado. Como é que tá seus amigos em relação a filho? E a gente sabe que pra gente se aposentar, a gente precisa de uma base. E essa base, hoje, somos nós que pagamos o pessoal da aposentadoria. Exato. E aí você não precisa ser muito inteligente para você ver que essa conta não tá fechando.
Porque hoje, daqui a alguns anos, a gente vai se aposentar. Só que o pessoal tá tendo menos filho. Então, quem é que vai pagar a nossa aposentadoria? Então, a conta não bate. Sabendo disso, como que a gente pode preparar a nossa aposentadoria? Muito bom ponto levantado aqui, Renan. Você falou algo que é uma coincidência. Seus avós tiveram 12 filhos cada um, por parte de pai e de mãe. Da minha família foram 9, igualmente. Parte de pai e parte de mãe. Minha mãe tem mais 8 irmãos, meu pai tem mais 8 irmãos também. E se você olhar a próxima geração, né? Nossos pais, eu tenho mais uma irmã, então 2, 3 filhos é a média. Vai diminuindo. Eu tenho um filho, não pretendo ter outro. Pode ser que isso mude amanhã ou depois, não vou me comprometer aqui, mas a princípio um só. E é normal. E tem gente que na nossa idade já nem quer ter filho. Não. Então, a média hoje de filhos, né, por pessoa é 1,62, nem chega a 2 filhos, né? Porque a maioria acaba ficando ali hoje 2 ou um só. E essa é a conta que prevê a aposentadoria, que banca o INSS, que é basicamente um sistema de pirâmide, né? Então, você depende de mais entrantes. Pirâmide legalizada. É isso, a maior pirâmide legalizada do Brasil é o INSS. Depende de mais pessoas entrando todos os dias, contribuindo para que lá na frente banque quem já está aposentado. A nossa pirâmide etária, ela já não é pirâmide mais, né? Então, você tinha esse formato de mais gente nascendo e lá na ponta os aposentados. Hoje, essa pirâmide está mais ou menos assim. Então, você tem uma barriga aqui de pessoas na nossa idade, ali de 30 a 45 anos, que vai chegar a esse ponto. E abaixo delas não tem uma quantidade necessária para aposentar essas pessoas. Então, é isso que você falou. Não precisa nem fazer muita conta, porque os fatos já mostram isso. O INSS já não é sustentável hoje, ele já não consegue pagar benefício. Por isso, as pessoas continuam trabalhando depois de aposentadas. Na maioria das vezes, não é uma escolha dela. Na maioria das vezes, é porque ela precisa. O benefício não é suficiente. E a tendência disso no futuro não é melhorar. E é só você observar quantas pessoas estão nascendo na tua família para você ver que é uma conta que não fecha. Como que resolve, Lisiane? A gente traz aqui o problema, mas qual é a solução, tá? A solução é criar a tua carteira previdenciária. Ou seja, a solução é você criar a tua carteira de investimentos, que te paguem renda através de dividendos, que é uma renda passiva, e esse patrimônio ele é seu. O patrimônio, quando você coloca o dinheiro contribuído lá do INSS, você não está construindo nada para você, o patrimônio no final vai ser 0. Quando você cria a sua carteira previdenciária, você está construindo um patrimônio que cada mês ou a cada ano vai te pagar uma renda maior através dos dividendos. Então, essa deveria ser a carteira previdenciária das pessoas, né? Ou complementar ou a principal, porque realmente não dá para contar com o INSS. Então, crie a sua própria carteira previdenciária, a sua carteira geradora de rendas. Geradora de renda. Invista em empresas, como eu disse antes, que são a prova de crise, porque essas empresas são as mesmas que pagam os maiores dividendos e os mais sustentáveis dividendos. Então, empresa de energia, empresa de saneamento, setor financeiro, seguridade, essas são as empresas que sempre vão superar, porque tem margens muito altas, não brigam por preço, como outros setores de varejo, aviação, por exemplo, que brigam muito por preço, isso prejudica muito a margem, e serão sempre saudáveis em relação ao resultado, e sendo saudáveis em relação ao resultado, sempre estarão distribuindo lucro. E dividendos nada mais é do que parte desse lucro, né, distribuído aí aos seus acionistas, aos seus investidores. Qual que é a sugestão que a doutora Elisiane, claro, não sabendo os dados que rola por trás do Brasil e tudo mais, para resolver ou tentar amenizar esse problema da Previdência, do INSS, que em breve vai colapsar? Renan, a educação financeira na escola já seria, para mim, o principal ponto, a principal solução, tá? Não vejo como a pessoa, sem educação financeira e sem entender a lógica de começar a investir a partir do primeiro salário e viver com 5, 10% a menos da renda que ela recebe todo mês para ela construir a sua própria aposentadoria, eu não consigo ver outra solução além dessa, porque o sistema de INSS, quando foi construído, ele foi pensado numa população que sempre aumentaria o volume, o tamanho, né? E não é o que acontece, não só no Brasil, mas a gente vê o sistema colapsando em outros países que tem esse mesmo sistema previdenciário. Eu lembro que até na China tinha um limite de filhos que você poderia fazer, não sei se ainda tem mais. Ainda tem um controle. Um controle. Então, acho que é
já se provou que não é sustentável, né? E aí eu não vejo outra saída a não ser educar as pessoas financeiramente para que elas possam construir um patrimônio capaz de sustentá-las quando, no momento da vida em que você não tiver a mesma energia para trabalho e tudo mais, para ser produtivo, mas puder bancar os seus custos de vida, bancar a sua liberdade financeira. Então, até algo que eu trago no livro, né? Eu tenho o título Por que Você Não É Rico, mas essa riqueza eu trago sempre num sentido de construir ao longo da vida, para que você não siga, como eu disse também antes, pela manada, pelo caminho que a maioria segue, né? Então, a riqueza tem muito mais a ver com ser dono do seu tempo em algum momento, você poder escolher o que você vai fazer com o seu tempo, enfim, tomar suas próprias decisões, do que viver até o último dia escravo do dinheiro ou tendo que trabalhar sem condições de trabalhar. A exemplo do meu pai. Meu pai era caminhoneiro a vida toda, ele faleceu trabalhando, mas ele já era aposentado. Então, quando ele faleceu trabalhando, ele poderia ter evitado isso, mas ele foi um dos tantos e tantos milhões de brasileiros que não conseguiriam sustentar a família e bancar os custos de vida só com benefício de INSS. Então, qual seria o sentido maior de riqueza se não isso, né? Se não você poder ter uma vida digna, uma vida onde você é o dono do seu próprio tempo, né? Total. Você acha que aumentar a idade para se aposentar algo pode ter um pouco de eficiência ou só empurrar mais para frente? Isso é só empurrar com a barriga. É como se você tivesse doente, essa doença te causasse um sintoma, o sintoma é a dor de cabeça. E você toma Neosaldina achando que vai curar a doença. Não vai curar a doença, só está amenizando um sintoma atual. Mas a doença ainda está lá, existe. Se você não tratar a doença, vai piorar muito. É porque, de qualquer forma, quem for tentar mexer nisso é uma medida muito impopular. Né? E todo, assim, a cada governo, você ouve falar de reforma previdenciária. Agora, em 2025, a gente teve mais uma mudança de um processo que já vinha, né, desde 2020, sendo incluída novas medidas ali de aumento da idade, mudança nas regras, da pontuação, que agora é um sistema de pontos. Então, o INSS ele já está ficando mais difícil para as pessoas aposentarem, mas justamente porque, como a gente está falando aqui no podcast, que não é sustentável, as pessoas que gerenciam o sistema, as pessoas que sabem os números, também sabem que não é sustentável, né? Mas é a forma de empurrar com a barriga. Porque se disser para as pessoas que vai colapsar, né? Será que é do interesse fazer as pessoas pararem de contribuir ou mesmo buscarem uma outra alternativa de renda complementar? Então, eu vejo muito como intencional no Brasil, infelizmente. O conhecimento é de poucos e os poucos que têm não têm o menor interesse que ele seja compartilhado. Então, é complicado. Entendi. Tem um familiar da minha família, né? Pleonasmo. Tem um familiar que, ele conta os dias para se aposentar, anda com o papel no bolso. Legal. E aí você vê, algumas medidas necessárias, mas de um outro ponto de vista, você fala, caramba, o cara tá ali contando os dias para se aposentar. Aí, sei lá, no ano que vai se aposentar, não, mais 5 anos, trabalhar mais. Cara. Muda. O Oliver, meu filho, tem 4 anos e a gente vai no pediatra dele e é o mesmo, assim, há anos já. E aí, das últimas vezes que a gente foi lá, a gente entrou no consultório, ele falou, agora me dê uns parabéns, que eu tô aposentado. E a gente falou assim, nossa, que legal, doutor Carlos, poxa, parabéns e tal, mas o senhor vai continuar clinicando ou não? A gente pode procurar um outro pediatra, porque o senhor vai descansar, vai fazer cruzeiro, agora vai viver a vida? Ele falou, não, eu tô fazendo piada aqui com vocês. Assim, o meu salário, os meus proventos sei lá, 20, 30 mil reais por mês. O meu benefício dá 3, 4 mil reais por mês. Eu não consigo sobreviver com benefício. Então, ele é um médico que contribuiu ao longo de 35 anos que ele trabalha como médico. Chegou a hora de se aposentar, é só no papel, é uma complementar. Mas ele parar de trabalhar de fato, não vai conseguir. E não tem opção de não contribuir também. Não tem opção de não contribuir. E ele vem de uma geração que não tem essas facilidades que a gente tem. De, por exemplo, você está assistindo um conteúdo de finanças, de investimentos. Antigamente não era acessível assim, né? Então, hoje você não pode nem dizer que você é vítima mais. Porque você tem acesso, você tem opção de fazer diferente do que essas pessoas fizeram e colher algo diferente do que elas estão colhendo hoje, né? Então, hoje é uma escolha. Para essa outra geração, não era uma escolha. Elas ainda pensavam que o sistema previdenciário, como um bom cidadão que contribuiu a vida inteira,
teria contrapartida do sistema previdenciário, se aposentaria, mas não é o que está acontecendo, Sim, né? total. Agora você que viralizou muitos vídeos na internet, entende de internet. Você consegue dar pelo menos 3 dicas para quem olha e fala, eu quero investir, mas eu quero aumentar minhas receitas. 3 Boa. formas de ganhar dinheiro com a internet. Vamos lá. A melhor forma, indiscutivelmente, e aí eu vou contra algumas pessoas que dizem assim, eu não gosto de aparecer, eu não quero aparecer, eu não gosto, eu tenho vergonha e tudo mais. Apareça. Apareça. Não tenha vergonha. Não se prenda achando que você tem que ter... Vergonha não paga boleto. Vergonha não paga boleto. Você não tem que ter a oratória, por exemplo, do Giovanni Begossi, né? Ou da Micarla, que são os mestres da oratória do Brasil, para você gravar um vídeo e para que do outro lado pessoas se identifiquem com você, com o teu jeito de falar e aprendam com você uma habilidade que para você muitas vezes é muito simples, muito óbvia, mas para outra pessoa que te assistiu muda a vida da outra pessoa. Total. Então, esse é o primeiro ponto, assim, não tenha vergonha de aparecer, né? Aquilo que para você não é nada, e você fala, isso não merece nem um vídeo, não vou gravar nada aqui. Para outra pessoa, às vezes, é a luz no fim do túnel dela. Exato. Então, muda a vida dela. Então, apareça, grava vídeo, começa no TikTok, começa no Instagram, mas assim... Não espere estar perfeito, pronto para começar. Comece. Aquela necessidade de aprovação. Exato, Porque esquece hater os vai outros. Vai ter. Primeiro eles vão te zoar e aí depois eles vão perguntar como é que você fez. E vão mesmo. E, Renan, isso aconteceu no início, quando eu gravava os primeiros vídeos. Eu considero que eu sou uma pessoa de muita sorte. De verdade, eu não tenho nenhum problema em falar isso, não. Eu tive muita sorte. Mas a sorte me encontrou em movimento. Então, e é sempre isso, assim. Não adianta você ficar em casa... no sofá, assistindo televisão e falar, poxa, eu não tenho sorte, poxa, tudo que eu faço não dá certo. Quem tá parado, né? Exato, tudo que você faz não dá certo, mas você tá fazendo o quê? O que é isso tudo que você tá fazendo que não dá certo? Você tá fazendo mesmo? Então, quando eu comecei a gravar, isso foi em... eu e meu marido, a gente pensou nas férias, que foi agosto de 2022, que a gente poderia fazer mais, que a gente deveria estar na internet, que a gente saberia muitas coisas que poderia ajudar também as pessoas. Meu marido era engenheiro da Volkswagen, hoje ele é a produção, é tudo que o bastidor ele faz. Legal. Então eu digo que eu só apareço, hoje em dia ele faz todo o resto, que é o mais difícil. E quando a gente pensou isso em agosto de 2022, a gente voltou para casa com um plano de ação. E a gente já começou a criar conteúdo ali em setembro. Dia 7 de setembro foi o meu primeiro vídeo, minha primeira publicação, que eu lembro que era sobre a FGTS, como que as pessoas faziam ali o saque aniversário, se valia a pena ou não, enfim. E em outubro de 2022 eu viralizei. Teve um vídeo ali sobre comprar visto parcelado. E aí esse vídeo... Hoje, eu nem sei quanto tá, mas deve estar com 50 milhões de visualização ou mais. Assim, viralizou muito, e muito rápido. Então, foi num curto espaço de tempo. Então, eu considero que eu tive sorte. Porque na época, eu nem acreditava. Assim, eu coloquei o vídeo, era umas 6 horas da tarde. À noite, quando eu fui dormir, eu tinha, 260 seguidores. Fui dormir à noite, tinha já uns 10 mil. Caramba. Já achei estranho. No outro dia, já tinha 50 mil quando eu acordei. Aí eu fui trabalhar, ficava olhando a cada 1 hora, atualizava, era mais 60 mil, 50, 60. Eu sei, assim, foi 1 milhão de seguidores em 3 dias. O sonho de todo criador de conteúdo, né? Abrir o Instagram assim. Isso. E eu reconheço, assim, foi muita sorte que eu tive. Mas eu tava fazendo alguma coisa. Total. Então, faça, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, linguagem simples. Então, pega um conteúdo que você quer falar sobre e fala de uma forma simples, não se preocupa com uma linguagem de termos difíceis e tudo mais, mas faz de uma forma mais fluida, que mais pessoas vão se reconhecer com você e vão ter essa identificação com o que você está falando, né? E terceiro ponto, para mim, seria não desista, não larga a mão, faz um mês, puxa, não cresci um seguidor em um mês. Tá tudo bem, porque você tá a um vídeo de mudar a tua vida. Você tá sempre com... É como se você tivesse cartões da Mega Sena pra postar. Você tá mais perto de chegar lá. É isso. Você tá com cartão da Mega Sena, que você pode apostar todo dia sem pagar, que é o teu próximo vídeo. E pode ser que um deles mude tua vida, como mudou a minha. Então, eu era bancária, eu saí do banco, eu já tava com 500 mil seguidores. Eu falei, bom, as pessoas começaram a pedir coisa pra mim. Então, eu gravava lá os vídeos de 1 minuto, as pessoas falaram, poxa, você tá falando sobre investimento, eu quero aprender mais sobre isso, me ensina. Então, mudou minha vida, mudou a vida da minha família.
E é muito gratificante ensinar, impactar e transformar a vida de tantas pessoas com um conhecimento que para mim é tão importante, para mim fez diferença, já mudava a minha vida antes, a gente já não tinha preocupação de dívida há muito tempo, mas a gente achava que isso era óbvio para as pessoas, lidar com dinheiro. E não era. Então, estar na internet é até... Aliás, você não estar na internet, não gravar vídeo, não ensinar o que você sabe, é até egoísmo teu. Porque as pessoas merecem saber, ter acesso ao que você sabe e ao que talvez faça tão bem para você, e você, por uma vaidade, não tá disponibilizando isso, não tá tornando acessível isso para outra pessoa. Total. Quantas pessoas vão morrer por você não abrir a boca? É isso. Total. É isso. Exatamente. É isso mesmo. Tem um amigo meu, inclusive o Hércules, um abraço para você, ele já vem até aqui no podcast, e ele fala bastante que você está a uma ideia em um vídeo de fazer R$1 milhão. Hoje, Faz sentido. 10 anos, ele já faturou mais de 100 milhões com os projetos que ele tem, e ele decidiu ir para o ramo digital. E aí ele testou diversos modelos, e aí foi um vídeo, uma ideia que fez ele fazer R$1 milhão só com um produto. Então ali, às vezes você posta algo, não tá dando certo para você, mas estaticamente você tá mais perto de conseguir. Você só vai saber se você tentar, se você conseguir, se você for para cima. Se você não parar, né? Acho que esse é o grande ponto. Sem pensar, menos pensamento sobre o que os outros vão pensar, e mais pensamento sobre aquilo que não te deixa desistir. Total. Eu trouxe uma pesquisa aqui pra gente. Saiu recentemente, falou que de 2023 a 2024, os brasileiros gastaram 68 bilhões em jogos de aposta, plataformas Sim. e tudo isso mais. Então a gente acabou de saber como que a gente ganha dinheiro na internet. Agora a gente vai saber como a gente não ganha dinheiro com a internet. Ou como a gente não joga fora esse dinheiro que a gente ganhou com a internet. Porque eu vejo muitas pessoas que pegam ali seu salário, de repente eu tô 5, 10 mil e falam, não, vou dobrar porque tal fulano dobrou, falou que tá pagando. O cara tem até o grupo de horários. Esses horários... tem os hacks ali de que tá pagando mais, tem isso. E aí é minha chance de ficar rico. Só que a gente não sabe, a gente sabe que não acontece isso. É isso. Não acontece no Tigrinho, na aposta dificilmente você vai conseguir. Talvez alguém consiga, mas a parcela minimamente é muito pouco. E a casa sempre ganha. A casa nunca vai sair perdendo. Então qual conselho você pode dar para aquela pessoa que pegou ali seu dinheirinho suado e quer botar no Tigrinho? E é legal o contexto que você trouxe, porque a gente acabou de falar de empreender, né? Então uma casa de aposta ou o jogo do Tigrinho nada mais é do que alguém com uma boa ideia, que ficou muito milionário. Total. Então, tem 3 personagens quando a gente fala de aposta. Você tem o dono da casa, você tem a pessoa que divulga o jogo de azar, os influenciadores que se vendem por isso, para vender aposta, cassino, online. E você tem o trouxa aqui, que você tem a escolha de não ser. Ou você tem a escolha de ser. Que é a pessoa que vai sustentar esse sistema multimilionário, já bilionário com certeza, de apostas e jogos online. Isso nada mais é do que uma empresa que foi feita para lucrar. E lucra em cima da tua ganância. Lucra em cima do teu desespero. E não tem nada mais fácil do que lucrar em cima de desespero das pessoas. Tá cheio de gente de má fé, ou divulgando, ou montando jogos novos, prometendo coisas que não tem como existir, porque senão a conta não fecharia. Nenhum desses negócios foram feitos para te enriquecer. Nenhum deles. Né? Então, se você quer enriquecer, o caminho é outro. O caminho é pensar como o dono da casa de aposta. Eu fiz um vídeo no YouTube uma vez que era assim: como ganhar dinheiro como o dono da casa de apostas. E aí as pessoas acharam que eu ia divulgar o jogo e como ficar... E assim, a única forma de você enriquecer com aposta é pensar como o dono da casa. Empreender. Tenha uma boa ideia, né? Empreenda, construa riqueza a partir disso, que aí sim vai ser construção. Enquanto você for o apostador, você está ocupando esse terceiro papel de trouxa. Total. Não tem como sair disso. Eu falo que a vida é um jogo de quem sabe usar a mente. E quem não sabe é escravo de quem usa. É usado por aquele... Perfeito. É escravo de quem usa a mente. Exato. Exatamente. Então, o cara tá ganhando, você acha que tá ganhando, você colocou 100, voltou 200... E aí você fala, não, vou colocar mais. E é uma mas lógica mal sabe prevista. que daqui a pouco você não vai ter nada, estaticamente. Isso. Então, não acho que é você que vai ser o alecrim dourado que vai fazer dar certo, né? Tem muitos mais outros meios você conseguir fazer isso. Rebatem do tipo, mas eu já ganhei uma vez. É óbvio que você já ganhou uma vez, porque se você nunca ganhasse nada, você não continuaria. Exato. E não ativaria a dopamina barata, o vício. Então, ele tem que te fazer pensar que vai dar bom, que vai dar certo.
Porque aí a tua resistência a pegar o celular e jogar de novo vai ser baixíssima. Porque você já ganhou uma vez, você tem essa lembrança. É a mesma coisa do golpe do Pix. Uma época estava bem alta, agora já tem outros inventados, mas tinha o golpe do Pix. Então você recebe uma mensagem de alguém, manda um Pix de R$50, ele devolve 100. Aí você pensa, devolveu 100, caiu na minha conta. Aí ele te manda outra proposta. Agora você manda 200 e eu te mando 400. E você manda 200. E volta 400. E aí ele fala, não, então agora manda 1.000, que aí eu te mando 5.000. E aí você manda 1.000. Já era. E já era, acabou. Perdeu. Então, tem sempre Pix isso. Caiu, faz a foto parte sumiu. da estratégia. É isso. E é isso aí, galera. Ó, podcast sensacional. Eu tô com a minha cabeça explodindo, eu tenho certeza que você está em casa, tá com a cabeça explodindo também. Então, não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar as notificações. Tem o nosso Instagram, tem o nosso TikTok, Rota 10X, que você consegue encontrar a gente, seguir e compartilhar os cortes para esse conteúdo chegar e impactar a vida de muito mais pessoas, beleza? Doutora Elisiane, você viralizou seus vídeos, você não sabia muito de marketing. Nada, zero. Foi no feeling. Foi no feeling. Tem algo, sei lá, um gatilho, eu sei que você tem um bordão no final, algo que você acha, ou que talvez hoje você já tenha esse conhecimento, que foi por conta disso, que favoreceu viralizar os vídeos? Tem, que eu poderia passar. O que eu procurei fazer? Eu falava sobre finanças, falava sobre direito do consumidor, sobre investimentos. Mas eu tentei levar isso sempre pro cotidiano das pessoas. Okay. Então, eu sempre coloquei ali num esquema de sketch, que sou eu falando comigo mesma. O cenário sempre era um cenário de supermercado, de banco. Aeroporto. Então, um cenário comum, que as pessoas se veem ali naquela situação. E acho que essa familiaridade, as pessoas gostam de ver aquilo que é familiar a elas. Então, quando vê alguém conversando com outra pessoa, falando de uma forma simples, o assunto que é do interesse, ela tá aprendendo alguma coisa, mas é num cenário que ela se reconhece, acho que fica mais fácil dela acabar ali curtindo, ficando até o final do vídeo. Então, eu sempre quis trazer essa naturalidade, essa familiaridade da pessoa com aquilo que ela está assistindo naquele momento. Ok. Um bordão no final também influencia, porque fica na cabeça da pessoa. Demais. Né? Sabe que quando foi pra gente tomar a decisão de sair do banco, que não foi uma decisão fácil, porque já trabalhava no Banco do Brasil há 8 anos, era concursada, era gerente, tinha um bom salário, boa vida, estava tudo desenhado. E quando aconteceu, meu marido foi até o banco, a gente conversou sobre isso no horário de almoço. E eu fui almoçar, a gente foi almoçar sempre no restaurante na frente do banco, que eu sempre almocei ali e tal. E aí, a gente sentou e veio a garçom para atender a gente. Ele olhou e falou, você não é a pessoa do vídeo? Eu falei, sou. Ah, que legal, posso tirar uma foto? Eu falei, claro que pode. Não, porque eu aprendi isso, aprendi aquilo. Pergunta como é que eu aprendi isso. Como é que você aprendeu isso? É porque eu já sigo a doutora Elisiane no Instagram. Então, e, aliás, não era doutora Elisiane, era assim, elisiane.smoreira, que era o arroba. E aí ele falou isso. Eu falei, eu aprendi porque eu já sigo... Eu falei, legal. Falou o meu bordão, né? Nem sabia o que era bordão, mas tinha criado. E quando a gente foi pagar no final, a moça do caixa também falou assim, nossa, você não é a pessoa que tá gravando o vídeo? Eu falei, não, sou. Ela, nossa, eu aprendi esses dias, você falou de cartão de crédito. Legal. Foi legal porque eu não sabia direito e tal. E como que eu sei disso? Então ela fez questão de falar o bordão. Grudou. Eu falei, cara, isso é um sinal, assim, isso é uma coisa que não dá pra gente perder, sempre tem que ter no final do vídeo. Então isso ajuda muito também, você criar a tua identidade, né? A gente tem uma prática na internet de modelar. Então, você vai ver o que tá dando certo, o que é tendência, o que não é, isso é natural. Mas sempre cria a tua identidade, né? Acho que quanto mais... original. Exato, mais original, mais você fica marcado na mente, da cabeça das pessoas, isso também funciona muito. Total. O sonho de todo brasileiro, pelo menos a maioria dos brasileiros, é da casa própria. Verdade. Esse sonho é legítimo, sim. Sim, ainda mais total. Herdado pelos nossos avós. Filho, compra uma casa, se tudo é errado, você tem um teto. Tem que ter um pedacinho de chão, um pedacinho de chão. Um terreno. E aí, muitas pessoas veem como financiamento a única alternativa para conseguir. E aí tem um vídeo seu que fala que é possível, que tá um financiamento em 3 anos. De 30 anos, você reduz para 3. Então, você tá com 30 anos, por exemplo, você fala, puta, vou terminar de pagar só com 60. Não, tem um jeito de fazer isso, a doutora Elisiane vai falar pra gente. Renan, eu costumo dizer que a falta de conhecimento, ela sai cara demais. É muito caro não ter conhecimento. Então, quando você tem um financiamento, e hoje o principal banco é a Caixa Econômica de financiamento de imóvel, quando você entrar no teu aplicativo, você tem ali uma opção de amortização de parcelas. Por parcela ou por prazo. Certo. Sempre opte pela opção prazo, porque você consegue liquidar muito mais com menos juros, terminar muito antes do contrato. Que basicamente você
não vai mudar o pagamento total, você vai continuar pagando o teu financiamento, mas você também pode pagar o que está lá na frente e trazer a valor presente. Isso que é amortizar. É pegar lá as últimas parcelas, o valor delas, e pagar no agora. Então, você pode fazer isso. O nome disso é amortização. E quando você faz isso, aproximadamente 70% dos custos do valor daquela parcela, esse valor é reduzido. Porque são juros. Exato. Então, os juros mais altos estão lá no final do teu contrato, você traz agora. E com o valor que você pagaria uma parcela, você consegue pagar 3, né? Se sai 70% de juros, é aproximadamente isso. Então, é assim que você consegue terminar o contrato, que duraria 15 anos, 30 anos, é claro que dentro do teu contexto, das tuas possibilidades, você pode trazer e terminar de pagar em 5 anos, em 6 anos ou em 3 anos. Então, faça amortização, tá? Só não se endivida para antecipar, né? Não, aí não vale a pena. Mas é interessante, porque o banco nunca vai te falar isso, que você tem a possibilidade. Porque para ele, você ficar com financiamento de longo prazo é muito interessante por 2 fatores, né? Primeiro é os juros, que é um fator óbvio, ele vai receber mais juros de você, mais dinheiro. E segundo fator enquanto você está com financiamento de 15 anos, ele tem 15 anos para te oferecer consórcio, para te oferecer seguro, para te oferecer capitalização, para te oferecer muitas vezes muitas coisas que você não faria com ele, mas você faz porque tem esse contrato, está amarrado ali, não consegue findar essa conta, enfim, porque tem esse contrato. Então, esse compromisso, o banco não vai divulgar isso para você, mas faça isso se é bom para o teu bolso. E tem como suspender o contrato, caso a pessoa esteja passando ali por um momento de dificuldade, sei lá, foi demitida? Tem um período que dá para suspender também? E como é que faz isso? Muito bom. Mais uma vez, digo aqui, a falta de conhecimento sai muito cara, né? Total. E vale muito mais ter o conhecimento. Você tem no próprio site da Caixa Econômica algumas situações específicas onde você consegue suspender. Hoje, Renan, a gente está com recorde de casas em leilão, que as pessoas estão perdendo as casas porque não conseguem pagar o seu financiamento. Se elas soubessem que, por exemplo, a Caixa Econômica permite que você suspenda por 12 meses a parcela do teu financiamento, justificando ali para a Caixa Econômica que você tem essa dificuldade de pagar nesse momento, você pode fazer isso a qualquer momento. E isso impede de, por exemplo, você perder a casa para leilão. Ou de deixar o teu contrato de financiamento em atraso. Tem que ter uma aprovação do banco, depende Você tem que fazer uma solicitação. Então, assim, para suspensão de parcelas, você tem algumas situações que a Caixa vai listar, tá expresso ali qual é o motivo e quando você consegue fazer isso, mas essa suspensão de 12 meses não tem um motivo específico. Por exemplo, tem que comprovar que perdeu o emprego. Não tem. É uma suspensão que é direito de quem financiou a casa. Isso vem com juros depois? Vem com juros, né? É importante lembrar isso. É uma pausa, não é que você vai deixar de pagar as parcelas, mas você vai ter a oportunidade de se reorganizar para não perder a casa, porque seria muito pior, né? Mas lá no site da Caixa Econômica você encontra todos os motivos. Vou dar um exemplo. Se você teve filho nos últimos 6 meses, você tem uma possibilidade específica da Caixa Econômica para suspender um período específico de parcelas. Se você passou por uma situação como o Rio Grande do Sul passou recentemente com as enchentes, naquela situação emergencial, você também tem o benefício de suspender as parcelas. Tem essa situação de suspender por 12 meses, que não precisa ter acontecido nada específico, você precisa só ter o conhecimento e pedir. Né? Então, se você está enrolado com as finanças, aí é uma saída melhor do que perder a casa para leilão, por exemplo. Boa, né? Excelente. Agora, o sonho de todo menino, quando completa 18 anos, é ter um carro, tirar a habilitação. Eu faço aniversário dia 23 de outubro. Dia 24 eu dei entrada na minha habilitação. É assim mesmo. Foi, exatamente. Um dia depois já estava lá. Tanto é que eu tirei em pouco tempo. Acho que eu tirei, sei lá, em abril eu já estava com a habilitação. Já estava habilitado, legal. E aí, quando você tira a habilitação, é um investimento que para a maioria das pessoas, né, o brasileiro médio, é um valor muito alto. É alto de fato. E aí eu vi um vídeo seu que tem CNH social. Boa. Fala um pouco pra gente como que a pessoa que está assistindo em casa consegue esse benefício. A CNH Social, você precisa entrar ali no site do Detran, do teu estado específico, porque tem vários estados que dispõem da CNH Social, e aí você tem uma série de documentos que você vai comprovar a baixa renda e tudo mais, e você pode tirar a tua habilitação sem que você pague por ela, né? Que o Renan falou aqui, realmente eu concordo, é um custo alto. Então, entra no Detran específico no site da tua cidade, do teu estado, e aí você pode consultar por CNH Social e você vai descobrir qual é a documentação e qual é o processo para que você tenha direito a isso. Total, muito bom. Tem um meme na internet que fala que as pessoas estão indo no mercado e tá até parecendo um culto, porque é meu Deus de um lado, meu Deus pro outro. Meu Deus! Exatamente. Ai, minha e nossa. quem sofre mais? As pessoas sem Claro, conhecimento, porque como a gente falou que
a falta de conhecimento custa muito caro. Sim. E aí as pessoas ligam a TV em casa, para quem assiste televisão, liga lá no jornal e fala, é inflação. E aí tem um outro termo que é reduflação. Você consegue explicar de forma simples para a galera que está assistindo em casa o que seriam esses dois termos? Vamos lá, em relação à inflação. Basicamente, a gente tem o IPCA hoje, que é o Índice Nacional de Medição de Preços direto ao consumidor. Então, esse índice ele mede a inflação, que nada mais é do que... Vamos dar um exemplo prático aqui, né? Você vai pegar ali uma Coca-Cola que custava R$3. Com R$3 antes você comprava a Coca-Cola de 2 litros. Hoje em dia você nem compra a lata da Coca-Cola, né? Então essa desvalorização do teu dinheiro, dos mesmos R$10 ou dos mesmos R$100 que comprava coisas no passado e não compra mais, é o que a gente chama de inflação, né? Hoje a gente tem até uma polêmica, a gente está vivendo um momento difícil, atravessando um momento difícil da economia e do país em relação a isso. E também é importante lembrar que a Selic ela só está alta nesse patamar porque ela é a principal ferramenta de controle da inflação. Então, você não tem ainda uma inflação controlada, apesar da principal ferramenta de inflação já ter sido acionada. Já há 3 reuniões do Copom, ela aumenta e está com tendência de alta. A cada 45 dias, né? A cada 45 dias. Ela ainda está com tendência de alta. Por quê? Porque não se consegue controlar a inflação. Recentemente, o presidente teve uma fala muito problemática em relação a isso, né? Então, a fala problemática que a gente teve em relação à inflação era de que a inflação ela poderia ser controlada na prateleira do supermercado, né? Então, se tá caro, não compra. Se o arroz tá caro, não compra. Se o feijão tá caro, não compra. Quando, na verdade, a inflação ela não é combatida na prateleira do supermercado. Não são as pessoas as culpadas pela inflação, né? Isso vem de um problema muito pior de descontrole de orçamento que gera a alta dos preços. Se você não tem controle de orçamento, você vai ter que aumentar imposto. Se você aumenta imposto, você encarece a indústria, você encarece a produção, você encarece o agronegócio do país como um todo, a produção de alimentos, e isso chega para a mesa do consumidor. Então, acho que foi muito problemática e depois teve outras falas rebatendo isso. Isso foi positivo de alguma forma porque fez as pessoas entenderem e abrirem os olhos em relação à inflação. E é um momento difícil que o país está atravessando, porque, de fato, a questão econômica ela é muito parecida com a questão de gerenciamento de dinheiro que a gente tem que ter em casa, de saber que se a gente gasta mais do que a gente ganha, se a gente tem mais despesa do que receita, uma hora essa conta vem. É o que está acontecendo com o país nesse momento, né? Então, não adianta você jogar para a população e dizer, não, poxa, não compra, né? Se está caro, não compra. Compra outra marca, compra outra coisa. Isso não está nem perto de resolver o problema da inflação, dada a complexidade que é, né? Total. Agora, polêmica. Recentemente, o governo ele tomou uma atitude que ele voltou atrás. E aí criou-se a história de que iria taxar o Pix. Na sua opinião, você acha que iria ou não taxar o Pix? Não iria taxar, e aí é muito difícil a comunicação, a rede social é muito positiva, mas ela tem essas questões de estender a comunicação de uma forma errada, Exatamente, né? Então, porque pega um corte aqui do que a gente está falando. E tira de contexto. Então, a proposta do governo era em relação a monitorar movimentações de Pix acima de R$5.000. Okay. Então, nunca foi falado de taxar o Pix, mas a Receita Federal ficaria de olho em movimentações que você não conseguisse justificar acima de R$5.000. Problemática disso imagine comigo que você tem lá o vendedor de sorvete, o vendedor de picolé, e aí ele vende o sorvete lá e ele faz movimentações, ele recebe acima de R$5.000 por mês no Pix. E aí a Receita Federal vai questionar ele dessa movimentação acima de R$5.000. E aí se viesse uma cobrança de imposto para ele em cima de R$5.000 que ele movimentou no Pix, isso seria errado, porque isso não é lucro dele. Né? Ele teve que comprar o sorvete, ele tem a despesa com o carrinho, ele teve que pagar fornecedor, enfim. Então, isso, para mim, do lado, assim, a pessoa mais prejudicada com relação a isso seria o microempresário, o pequeno empresário. Mas isso virou o taxar o Pix. E taxar o Pix nunca foi dito, né? Não só 5 mil na pessoa física, mas 15 mil na pessoa jurídica também. Depois, o governo voltou atrás porque isso soa muito mal, muito negativo para o governo de forma geral, né? Mas não significa, isso é importante ressaltar deixar também. Claro, né? Exato, faltou clareza, a comunicação do governo não é boa em vários aspectos, falha muito, peca muito.
E isso soou muito negativo, e tanto é que, assim, a gente diz que uma força da internet fez o governo mudar a decisão. Então, isso é o momento que a gente está vivendo, né? Mas é muito problemática a fala dele mesmo, a comunicação. Não só aí. Acho que aí foi um ponto importante, mas já tem sido problemática em outras temáticas importantes. Exatamente. Também. Quem olha de casa, a gente não está defendendo político A, não, político de B. maneira nenhuma. A culpa sempre cai quem está no poder. Então, Sim. Cara, se fosse o governo A, a gente estaria falando exatamente. sobre o mesmo tema. O Hoje, B, enfim, como não importa. Tem alguém no poder, a culpa cai nele. Outro no poder, sempre vai cair a culpa em quem tá lá. É isso. É aquele boi de piranha, aquele que vai tomar primeiro que todo mundo. E você acha que o Brasil tem chances de colapsar? A gente não está vivendo um extremismo de dizer isso, de Brasil virar Venezuela, e a gente escutou isso desde as últimas eleições. Sim. Isso não aconteceu, está longe de acontecer. Não tem nenhum sinal para isso, mas acho que tem um ponto importante em relação à taxa de juros. O Brasil e nenhum país se sustenta com uma taxa de juros de 14% ao ano por 2, 3, 4 anos. Isso é insustentável, porque a indústria não consegue se desenvolver, o comércio não consegue se desenvolver, o empresário não consegue se desenvolver com o dinheiro sendo tão caro no país para ser movimentado, né? Então, tem uma questão importante, uma preocupação em relação a isso, mas não vejo o Brasil virando Venezuela, não. Acho que a gente já atravessou períodos difíceis também, mas que foram atravessados, tá? Mas, realmente, a questão econômica é um problema para o Brasil, isso é indiscutível. Então, essa taxa de juros alta, para o investidor, na renda fixa, ele tá feliz porque tá rendendo mais, lá a reserva dele, lá no CDB tá rendendo mais. Mas a maioria das pessoas e das empresas e tudo mais precisam financiar a sua atividade e tudo mais. E aí o dinheiro tão caro assim torna a economia tão tímida, né? Ela segura tanto a economia que em algum momento isso passa a ser insustentável. Ok. O cartão de crédito é um vilão para quem não sabe usar. E tem muitas pessoas que decidem usar, entra na bola de neve, mas tem gente que usa com responsabilidade. Quando é que você acha que vale a pena parcelar ou pagar no débito? Vamos lá, Renan. Hoje eu vou te dizer que eu não compro nada no débito. Nada. Vou te dar um exemplo. Antes de vir aqui, eu deixei o carro no estacionamento e quando eu sair eu vou pagar no crédito. E sei lá, R$10, R$15, mas eu pago no crédito. Você não tem juros por pagar no crédito, né? Então, você, além de acumular lá no cartão de crédito, pode acumular benefícios e trocar por milhas e tudo mais. Esse dinheiro você pode deixar numa aplicação automática que já vai render para você. Ou pode deixar no CDBDI, que a gente falou no começo aqui do episódio, que também te rende juros. Então, não tem por que pagar à vista. Você pode usar o cartão de crédito, mas, como você bem falou, o problema não é o cartão de crédito, o problema é você, é comportamental. Elisiane, eu tô ferrado de dívida, eu não consigo controlar meu dinheiro, cartão pra mim, eu já tenho 5, estourei os 5. Então, assim, não usa. Não tem nem o que discutir, não usa. Então, chega. Exato, você tem que descobrir o que funciona pra você. Se o cartão pra você é um aliado, porque concentra suas contas, você ganha milhas, você deixa o dinheiro que você ia pagar agora, deixa investido, chega a fatura, não sai do teu controle, você é organizado financeiramente, você anota teus gastos, a fatura não chega com uma surpresa, você já sabia que ela viria, não usa como uma extensão do teu salário, porque não é, e muita gente usa isso, né? Eu ganho 1.000, mas o cartão de crédito é 1.000, meu salário é 2.000, posso usar 2.000, não é assim. Então, se é assim, para você, use cartão de crédito. Mas se você ainda tem muita dificuldade, está endividado, está em um outro momento financeiro anterior a esse, quebra o cartão no meio, esquece, usa só no débito, tem que ter dinheiro na conta para pagar e se não tiver, não paga, é melhor. Exclui o aplicativo. Tem que ter esse momento. Mas se excluir a dívida não vai sumir também, né? Não vai. Exclui, não vai sumir. Não é a melhor solução. E acho que faz parte essas decisões mais firmes, né? Em determinados momentos da vida, porque tem gente que também que só quer... Puxa, eu gostaria de ter um dinheiro investido, mas eu não estou disposto a abrir mão de nada. Então, assim, tem alguma coisa que precisa mudar, né? E tá tudo bem tomar essas decisões mais firmes no começo. Agora, vamos supor que a pessoa se embolou, se endividou, foi lá, negociou com o banco e tudo mais, só que ainda parece que tem algo no Banco Central, tipo uma lista negativa, e a pessoa está sendo impedida de conseguir créditos em outras instituições. Como que ela pode resolver essa questão? Boa, é o registrato, né? Tem nome, é institucionalizado. Registrato, ele não é um problema, não é uma ilegalidade, nada mais é do que um histórico, é um registro do teu histórico bancário em todas as instituições financeiras. O Banco Central centraliza isso e chama de registrato, e você tem acesso a ele lá no site do Banco Central. Pontos importantes aqui do registrato, tá? Você
fez um acordo... Primeiro, ele vai existir. Então, é um registro e tá tudo bem. Segundo ponto. Se você fez um acordo com o banco e você pagou uma dívida que era de 10 mil reais através de um acordo que te custou 2 mil reais e o banco aceitou esse acordo, esse prejuízo, ou seja, essa diferença de 8 mil reais, ela não pode constar lá no registrato, porque se ela consta lá como um prejuízo e está te prejudicando para contratar outras linhas de crédito em outras instituições financeiras, isso é uma ilegalidade. E aí, hoje em dia, você tem um passo a passo que você vai passar pelo gov.br, você pode acessar o Banco Central e você pode solicitar a exclusão desse prejuízo lá do registrato, porque te prejudica em outras linhas de crédito. Qual é a lógica? Se eu paguei um acordo com o Banco A, no Banco A, dificilmente eu vou ter crédito. Porque imagina você dono de uma loja, você vendeu para uma pessoa, eu tô devendo 10 mil, te pago 2, você fala, cara, não quero mais fazer negócio com essa pessoa. E é certo, é aceitável. Mas na instituição B, C e D, você ser prejudicado por isso está errado. Então, hoje em dia, você consegue retirar extrajudicialmente o prejuízo do registrato e, se não resolver, você pode recorrer pelas vias judiciais para ter esse prejuízo retirado de lá. Tá, então fica a dica aí pra galera. Ó, a falta de conhecimento custa muito caro e você tá tendo todo esse conhecimento de forma gratuita, acessível no YouTube. Então, o mínimo que você pode fazer, se fez sentido pra você, dá aquele curtir, comenta o que você achou, compartilha também, que eu tenho certeza que alguém da família tá passando por isso e esse vídeo vai dar uma força muito grande. Teve um vídeo que eu vi de você falando que é possível ficar milionário com 130 por mês. Eu falei, quero saber, como que é isso? Conta pra gente, que eu acho que o pessoal tá meio desacreditado. Muito bom, vamos lá. Na fórmula dos juros compostos, então, terminando o episódio, você pode até correr lá no Google e colocar ali, fórmula dos juros compostos. Você vai ver que tem uma fórmula e que o único fator da fórmula que é exponencial é o tempo. Então, o tempo é rei nos investimentos. Você pode sim começar com 130 reais ou com 140 reais ou com menos, enfim. Mas ao longo do tempo esse dinheiro vai se multiplicando de forma que são juros sobre juros. Aquilo que eu te falei sobre a dívida, né? Se você tem uma dívida e se você somar as parcelas do teu empréstimo que você paga, sempre vai dar um valor muito maior do que da dívida original. Se você compra um carro financiado, no final do financiamento, se você somar as parcelas que você pagou, você compraria 2 carros, às vezes 3 carros, pagando um só. Essa mesma pra você, lógica... um pro governo e um pro banco. Exato. Essa mesma lógica é a lógica dos investimentos. São os mesmos juros compostos que atuam. Por isso que parece mágica. Porque, por exemplo, se eu faço uma simulação aqui de... puxa, eu vou investir 100 reais por mês ao longo de 10 anos. E digamos que isso me faça acumular 100 mil reais. Okay. Só exemplo para analogia aqui pra gente. Então, em 10 anos, 100 mil reais. Okay. Se eu deixar por 20 anos, os mesmos 100 reais, você pode pensar assim, bom, se nos primeiros 10 anos foram 100 mil reais, em 20 anos eu vou dobrar, vou ter 200 mil reais. E não é o que acontece. Você vai ter algo próximo a muito mais, a 700 mil, a 800 mil reais, porque é exponencial. Então, quanto mais tempo você passa investindo, mais os juros compostos conseguem trabalhar e multiplicar o teu dinheiro. Total. É isso que faz permitir 130 virar 1 milhão ou virar até mais, se você tiver tempo disponível para isso. Uma máquina de multiplicação. Exato. É a máquina dos juros compostos, é isso aí. A gente tem um filho quase na mesma idade, né? Se eu tenho 4, meu tem 5. Sim. E como que eu posso preparar ele para o futuro, para a vida adulta, financeiramente falando? Muito bom. Hoje em dia você consegue abrir conta em corretora em nome do seu filho. Okay. Então você consegue ser ali o responsável financeiro por ele. E você pode fazer os seus investimentos quando ele completar a maioridade, os 18 anos. Esse patrimônio lá vai ser dele. Então isso já é, poxa, acho que é o melhor presente que os pais podem pensar em dar para o seu filho, né? Total. Mas além disso, é muito comportamental a questão do dinheiro e o teu filho sempre acaba sendo o espelho teu, né? Acho que por experiência, a gente tem filho na mesma fase, como você falou, e é muito engraçado. A gente pode falar 10 coisas e talvez ele não vá gravar e seguir as 10 que você fala. Mas quando eu estiver fazendo uma, ele vai seguir, vai gravar e vai saber que você faz essa uma coisa e provavelmente vai te imitar de algum nível, de algum jeito. Então, tem mais impacto do que você fala. Exemplo pesa muito mais pro filho do que as palavras que saem da tua boca. Quando você na tua casa tem um comportamento linear com dinheiro, quando você tem organização financeira, quando você tem o hábito de investir, quando você vai no mercado, você tem o hábito de falar sobre isso sem que isso se torne uma briga em casa, um problema, e sempre o dinheiro é motivo de discussão. Então, quando você tem essa paz financeira instaurada... O marido briga com a mulher porque a conta de luz aumentou 20 reais.
Exato, exato, né? Então, e é aquele mesmo cara que fala assim, dinheiro não traz felicidade. Exatamente. Traz, de certa forma traz. Porque uma pessoa que tem mais paz financeira, ela tem a oportunidade de ser mais feliz e de ter mais paz na sua casa. Então, o filho ele vai ser um espelho dos pais. Se você tem bom comportamento com o dinheiro, se você tem o hábito de investir, você pode até incluir o filho, a criança ali nas compras do mercado, explicar para ele, olha, hoje eu vou pegar disso aqui, olha o preço aqui, ó, vamos comparar, o que tá mais barato, o que tá mais caro. Bom, hoje a gente veio no mercado, mas você viu que a mamãe fez uma lista do que a gente vai comprar? Então hoje é isso aqui que a gente... Então são pequenos hábitos que você já pode, a partir de 4 anos, 5 anos, você já pode tornar esses hábitos familiares para essa criança. E quanto mais ela cresce, mais você vai explicando para ela que ela tem, por exemplo, investimento, que você começou lá atrás, e que investir você faz por isso, para acumular um patrimônio, para que lá na frente você não dependa. E pode ir do seu jeito, na tua linguagem, no teu dia a dia com o teu filho, na rotina que vocês têm, e implementando a educação financeira. Algumas pessoas dizem, puxa, a educação financeira começa na escola. Começa em casa. Né? De nada adianta ele aprender na escola, mas chegar em casa, ele vê a mãe e o pai brigando por dinheiro. É porque não tem dinheiro, um acusando o outro, e não tem um entendimento sobre isso em casa, né? Então é aí que começa a educação financeira. Lá em casa tem algumas coisas que a gente não tolera. E 2 coisas, vitimização e escassez. 2 coisas que se eu vejo que tá em casa, se eu sinto o cheiro, eu já quero cortar na hora. É lógico, não tem como a gente cortar tudo da criança. Pô, ver a criança fazendo isso, senão você acaba ficando chato, a criança não confia em você, mas tem coisas que eu escolho que eu falo, isso aqui eu não abro mão, vou até o final. Escassez e vitimização. E aí, até uma dica que eu dou pra você que tá em casa, eu faço combinados com meu filho antes de sair de casa. Ó, a gente vai sair, mas hoje é o dia do sim, hoje é o dia do não. Ou a gente vai comprar isso, você gosta disso, a gente vai comprar tal coisa que você quer. Então, eu treino isso desde pequeno. Então, hoje é muito mais fácil sair com ele para qualquer lugar que seja, porque ele já tem isso na cabeça dele. Às vezes ele pergunta, pode comprar isso e tal. Eu falo, filho, pode, vai. Hoje é o dia do sim. Não, hoje é o dia do não. E tá tudo bem ter o dia do não. Olha como é importante dar limite. Exatamente. A nossa vida financeira, ela é feita de limites também. Ainda que você seja, poxa, eu tô medindo com alguém que é muito rico. O rico tem muito limite. O rico fala muito não. Né? Até porque é isso que faz dele ser rico. Não é ganhar um salário altíssimo, é saber controlar o dinheiro e dar limite para ele, saber o dia do sim e o dia do não. Exatamente. Então, isso é uma mesmo boa forma. Hoje a gente tendo condições de comprar o que a criança deseja, se a gente dá tudo, fica muito fácil, perde o tesão, a criança perde... Por exemplo, a gente estava montando uma coleção de Hot Wheels. E eu falei, no ano passado, até o final do ano, a gente, sei lá, vai ter 80 carrinhos. E aí... Em março eu já tava com 80 carrinhos, que eu me empolguei também. Falei, não, vamos comprar... na brincadeira. Vamos comprar carrinho e tudo mais. E aí eu comecei a trazer carrinhos, falei, o que o papai trouxe. Aí as primeiras vezes, ótimo, mas depois de um tempo eu percebi que não tava sendo aquela surpresa, não tava sendo aquela emoção, tipo, correndo pra abrir, tipo, deixava no sofá, beleza, daqui a pouco eu abro. Eu falei, não compro mais carrinho até ele mudar isso da cabeça dele. Mesma coisa com presente também. Ele tem os avós que gostam de dar muito presente também. A gente dá presentes também, lógico, de certa forma ali controlada. Sim. E o cara tem quase uma loja de brinquedos em casa. E ele não tá brincando com os brinquedos dele. Eu falei, eu só vou te dar mais quando você decidir brincar com seus brinquedos. Tem um amigo que falou uma coisa muito legal, assim, uma lição mesmo. Ele, quando era pequeno, ele fala que ele sempre quis ter aqueles carros de motor, assim, que liga e dirige e tal, mas pequeno, assim, né? Pra criança brincar mesmo. E aí ele teve um filho, o filho tinha essa média de idade mesmo, 4 anos, 5 anos, e ele comprou esse carrinho pro filho. O filho nunca pediu, ele nunca falou do carrinho, mas o pai comprou. Caríssimo. E aí ele acordou a criança mais cedo e falou, fecha o olho, desce aqui, eu tenho uma baita surpresa pra você. Vem aqui na garagem, foi na garagem e tal, tava com laço, carro e tudo mais. Aí ele, abre o olho, filho. E o filho olhou e falou, legal. E foi brincar com outra coisa. Ele nem entrou no carrinho. E o pai olhou aquilo e falou, ele pensou. Com uma Tupperware. O pai pensou assim, eu não sei se eu brigo, eu não sei se eu chamo a atenção dele. No fim das contas, ele sentou e refletiu. Falou, cara, eu não realizei o sonho do meu filho, eu realizei o meu. De infância. Então, os pais têm muito isso de falar assim, puxa, eu não tive, então eu vou dar. Não, porque meu filho não vai passar nenhuma necessidade de falar, não, eu quero um brinquedo, ele vai ter. Porque eu, na minha época, não tinha. Então, eu quero que ele tenha tudo que eu não tenho. Não precisa. Respira, não precisa. Porque, às vezes, ele nem quer. E aí, você vai fazer do teu filho só um meio para você realizar os teus sonhos.
ele não vai ter a mesma realização. É ótimo que ele conviva com muitos nãos na vida dele, tá certo, é isso mesmo. E isso também ensina lições, né? Então, que tipo de gente que você vai criar, se você não é capaz de falar não pro teu filho? Que tipo de gente que você tá criando pro mundo, né? Então, não faz nenhum sentido. Aprender a lidar com as frustrações também. Sim. Às vezes eu provoco brigas com ele, às vezes eu coloco ele em frustrações para saber, mas, óbvio, de um jeito controlado, que eu sei até onde eu posso ir. Para ele saber lidar com as frustrações, porque você vê, sei lá, aqueles países mega desenvolvidos com o IDH lá em cima, pô, maiores índices de suicídio, porque as pessoas não aprenderam a conviver com os problemas, com as frustrações. Os caras têm que pôr até barricada no metrô para os caras não se jogar na linha do trem. Gravíssimo. Então, ainda mais para essa geração agora, de hoje. A gente tem que ensinar os nossos filhos a saber lidar com as frustrações. Isso é a gente importante. treina os filhos, né? A gente treina. Então, até esses dias, meu filho estava tomando banho, e aí ele saiu do banho, e a gente vai forçando ele a aprender a fazer as coisas sozinho. Então, por exemplo, se seca, veste pijama e vamos dormir. E aí, ele antes falava assim, mas eu não consigo me secar, não consigo me vestir. Eu falava isso, não consigo. E a gente começou a falar, não, você consegue, você ainda não sabe, mas você tá aprendendo. Então, é assim, é tal. E aí, a gente ensinou, e hoje ele sai do banho, ele se seca, ele veste pijaminha e tal, e deita e vai dormir. Mas quando ele começou a fazer isso, a ver que ele sabia que ele podia, ele falava assim, mamãe, é verdade que eu consigo fazer tudo que eu quiser, eu consigo? E aí eu falei pro meu marido, acho que aqui o pai e mãe sempre tem uma culpa de achar, puxa, aqui eu devo estar errando, eu não acerto tudo, a gente não vai acertar tudo mesmo. Mas ali eu falei, olha, aqui eu acho que a gente acertou. Sim. Porque ele se secou, vestiu, falou, mãe, é verdade que tudo aquilo que eu quero eu consigo? Eu falei, é verdade, tudo que você quer, você consegue. Então, excelente. Pra pai e mãe, assim, eu me arrepiei. É uma coisa pequena, que quem tem em casa fala, nossa, meu Deus, por que ela tá emocionada de falar isso? Principalmente mas quem não tem filho, pai e mãe, né? Nossa, sabe que isso é uma baita conquista, assim, porque as crianças, elas vão ter medo das coisas. E dependendo do jeito que você cria, você vai encorajar, ou você vai amedrontar mais e criar mais bloqueio, mais medo na cabeça dela. Então, olha o papel, a importância do papel do pai e da mãe, né? Nos pequenos detalhes, no encorajamento, na autoestima da criança, na sensação de capacidade que vai aumentando ou não. Autoconfiança também, na autoconfiança, exatamente. Muitos adultos hoje são frustrados por falta de autoconfiança. Pessoas que não se destacam no mercado de trabalho. Eu mesmo tenho casos de pessoas próximas a mim que têm uma baixa autoconfiança, e a gente vê o quanto que isso prejudica a vida da pessoa em todas as áreas e principalmente profissionalmente. Demais, e trava até, assim, a gente falando em contexto de podcast, trava até na comunicação dela. Então, talvez ela vá ser uma excelente profissional, um excelente profissional, mas até a forma como ela comunica já passa uma baixa confiança nela mesma e faz com que ela não tenha o mesmo resultado de algum profissional que talvez fosse pior do que ela, mas se comunica melhor porque se impõe mais e tem uma autoconfiança trabalhada, né, plena, e vai se destacar mais. Então, é importante mesmo. Exatamente. Até uma frase que é o mais conhecido sempre vence o melhor. Você pode até ter o melhor hambúrguer, mas a pessoa que vende melhor seu produto tem mais autoconfiança, o McDonald's, o brand, é o que vende mais. Eu acredito muito no poder do ambiente, da frequência, das pessoas que eu convivo. Acredito que depois que eu mudei o ambiente, muitas coisas destravaram na minha vida. Sim. É lógico que quem está do outro lado, no outro ambiente, começa a criar um monte de teorias. Mas foi depois disso, daquilo. Mas a gente que mudou nossa mentalidade, a gente sabe que não é. Mas, infelizmente, isso diz mais sobre a pessoa do que a gente. Com certeza. E o que a doutora Elisiane teve que abrir mão para conseguir chegar hoje? De alguma coisa ou de pessoas? Bom, em relação ao ambiente, né? Isso é muito, muito real, muito, muito verdadeiro. E a gente tem uma coisa engraçada que a gente fala em casa. Eu falei em casa uma vez, e aí meu marido estranhou. Eu falei, mas é isso mesmo, assim. Trazendo uma linguagem simples, né? Se você não sentir o gosto de alguma coisa, você nunca vai querer aquela coisa. Então, por exemplo, a gente usava um termo de, se eu não lamber aquilo, eu nem senti o cheiro daquilo, como é que eu vou querer aquilo? Vamos usar de exemplo esquiar. Tá. Você nunca viu foto, você nunca viu um vídeo, você nunca conviveu com alguém que já fez, que já foi. Você vai ter vontade de esquiar? Falar, não, neve, frio. Não.
não vai nem te aguçar a vontade. Então, o ambiente tem esse poder de você sempre ter a capacidade de melhorar e sempre estar buscando melhor. Você está lambendo coisas novas, você está cheirando coisas novas e você está alimentando em você uma possibilidade de ser ainda mais, de ter ainda mais, de crescer ainda mais. Então, o ambiente faz isso. Da mesma forma que o ambiente errado, ele é como uma âncora para você. Então, às vezes você tem intenção, tem na tua casa, tá assistindo um episódio, fala, cara, tô inspirado aqui a fazer uma coisa diferente. Pô, acho que amanhã vou gravar um vídeo sobre isso, uma habilidade que eu tenho. E aí, dependendo da pessoa para qual você falar isso, a pessoa vai te falar, o quê? Você? Gravar vídeo? Não faz o menor sentido, não faz isso não, que vergonha, vai passar vergonha na internet, não, fica quieto em casa, vai trabalhar, vai fazer outra coisa, tá desocupado, agora tá sobrando. Então a pessoa tenta te arrastar para baixo. E eu aprendi na minha vida que as pessoas que fazem isso, normalmente serão as pessoas mais próximas a você, por mais cruel que isso pareça. Mas as pessoas mais próximas a você, elas te acompanham, elas vieram do mesmo lugar que você e elas vão ter muita resistência em ver você se afastando desse lugar e indo para um lugar menor, aliás, melhor, maior. Por quê? Porque você ir para esse lugar melhor e maior denuncia o preço que elas não pagaram e não estiveram dispostas a pagar para irem para o mesmo lugar ou para um lugar ainda melhor do que você e ninguém quer ser denunciado. Excelente. Então, é uma forma, é um mecanismo de defesa. Não é contra você, é que você fica denunciando ela. Né? Você saiu do mesmo lugar, vocês tinham os mesmos hábitos, vocês moravam em bairros parecidos, vocês eram parentes, às vezes até um irmão, enfim. Não é meu caso, minha irmã super apoia, mas as pessoas muito próximas, isso aconteceu comigo. Amigos próximos, quando eu comecei a gravar vídeos e me destacar, é como se o milagre tivesse que ser feito em outro lugar. E isso é bíblico, né? Jesus não fez milagre em Nazaré porque na cidade dele ele não era reconhecido, não era aceito. Ele teve que ir para outros lugares e depois ele foi recebido em Jerusalém. Mas porque ele sabia que as pessoas do mesmo lugar que ele não acreditariam nele. E é assim quando você sai. Então, no meu Instagram, teve pessoa do norte do país, do nordeste, teve pessoa da França, da Itália, falando, Lisiane, tô recebendo dividendos, que legal, obrigada, me ensinou. E aí, quando isso começou a acontecer, é que aquelas pessoas ali pararam de duvidar e de até acusar. Quando você fala de dinheiro na internet, tem muito isso, né? Das pessoas duvidarem que hoje no Brasil é quase um crime você ser próspero, né? É isso, é quase como se fosse errado. Você quer, o que você tá falando de prosperidade na internet? Mas não sei quantas milhões de pessoas. E aí o milagre teve que ser feito fora mesmo. Então, primeiro, os de fora vão te reconhecer. Porque para eles é mais fácil do que aqueles que te conhecem desde quando você era criança, muitas vezes. Total. É o que eu sempre falo, tem gente que não vai prosperar em respeito aos amigos. Em isso, respeito porque tá preso ali. A todo aquele passado que teve junto, mas e meus amigos, eu vou deixar ele, vou mudar de vida. Então, em respeito às amizades, as pessoas não vão prosperar. Isso prende, né? É uma questão de ser escravo dos relacionamentos que você tem pra vida, né? E é bom você se libertar disso e ter essa mentalidade de que algumas pessoas vão te acompanhar no teu melhor resultado e na tua prosperidade, elas vão querer aprender com você e vão seguir nessa mesma energia, nessa mesma frequência. E outras tantas não vão. E tá tudo bem. E elas vão ter a vida delas e vão ter as provações delas e elas não vão poder te acompanhar e você que vai ter que abandonar essas pessoas, né? Tá tudo bem, você vai conviver quando for o caso, mas teus relacionamentos vão mudar. Quando você mudar, teus relacionamentos vão mudar, inevitável. Ou você prospera e depois você volta pra buscar os que ficaram. Ô, Renan, eu acreditava muito nisso, mas sabe que hoje eu não acredito que as pessoas assim, possam ser buscadas. Eu acho que muito parte delas é muito natural, e você vai saber do que eu tô falando, assim, de quando a gente muda, vai pro digital, por exemplo, que é um baita, assim, disruptivo demais, né? Você não tem vontade de sair falando para todo mundo, vão pro digital, gravem em vídeo, façam isso, façam aquilo. Aproveita, gente, né? Toda época que tem isso. É a época mais fácil de enriquecer, hoje em dia. É a época mais fácil de escalar negócio, por conta do digital. Mas, mesmo que você fale isso 10 vezes para as pessoas, tem algumas pessoas que elas simplesmente não estão dispostas. E tá tudo bem também, não é uma crítica aqui, mas assim, não é uma regra, não. Todo mundo tem que querer mudar de vida, ficar rico. Todo mundo tem que querer. Não tem isso, todo mundo tem que querer, né? Mas isso passa, assim, quando é muito bom pra gente, transforma tanto que a gente quer espalhar a boa nova, né? Falar, olha, deu certo aqui, faz isso, faz assado. Mas por mais que você faça, eu tente buscar, essas pessoas nem querem ser buscadas. Não, elas querem ficar onde elas estão. Tem gente que não quer ser ajudada, né? É isso. Total. É isso. E o que você pode dizer pra quem tá vendo esse podcast, cabeça explodindo, quer mudar de vida, mas tá com medo e insegura?
Olha, o meu único arrependimento é não ter começado antes. Então, seja um fazedor, seja uma fazedora. Vai pra cima, sabe? Não tem que estar perfeito. O primeiro vídeo você vai olhar depois de um ano no primeiro vídeo. Se você achar esse vídeo bom, é que você demorou muito pra começar. Total. Então, você tem que olhar pra esse vídeo e tem que ter um pouquinho de vergonha, mas falar, olha o que eu fiz, olha como é que eu tava, olha o que eu falei, como é que eu falei. Então, essa é a sensação de quem começou e não ficou pensando em perfeccionismo. Então, seja um fazedor, seja uma fazedora. Vai primeiro, começa e depois os ajustes você faz ao longo do caminho. Total. Agora um jogo de perguntas rápidas. Defina a família. Base. É o fundamento de tudo. É a razão de ser. Uma inspiração. Uma inspiração, Warren Buffett. Pelos investimentos e pela Coca-Cola, que esse velhinho bonzinho toma aos 90 anos é super saudável. Paladar infantil, né? Quem dera eu. O que a Elisiane não tolera? Mentira. O que você diria pra Elisiane de 10 anos atrás? Elisiane, grave conteúdo quanto antes e compre Bitcoin. Total. Não é o primeiro que fala isso aqui no podcast. Não tem Se como. voltasse 10 anos... 2010, comprasse em 2010. Vende tudo, vende a casa, vende o carro. Compra Bitcoin. E espera, não vende por nada. Total. E por último, se hoje fosse o seu último dia de vida, o que você faria? Ia ficar com meu filho o dia todo. Isso eu pergunto pra mãe, é sacanagem fazer, hein? Não sei se eu tô emotiva, mas eu ficaria com meu filho, com minha família o dia todo e diria a eles tudo que eu não pude dizer pro meu pai quando ele faleceu. Quando ele faleceu, chegou a notícia pelo meu marido, falou, seu pai faleceu. Eu falei, mas eu nem falei pra ele. Essa foi a frase que saiu. Então, se fosse meu último dia, eu ia dizer pra todas as pessoas que eu amo o quanto eu as amo. É isso. Uou, sensacional. E é isso aí, pessoal. Finalizamos aqui mais um episódio. Elisiane, muito obrigado. Obrigada por você ter vindo Obrigada aqui. Mesmo. Você está se recompondo. Tô me recompondo. Quer um lencinho? Ainda bem que acabou, né, gente? Porque não tem condição de continuar. Então, que bom que acaba. Lencinho, obrigado. Foi muito legal bater Obrigada. um papo aqui com você. Eu tenho certeza que agregou muito na vida das pessoas. E pro pessoal que gostou do seu conteúdo, como é que eles te acham na rede social? É Doutora Elisiane, @doutorelisiane, Instagram, TikTok, YouTube, você vai me encontrar lá. É Seja muito bem-vindo, aliás. Boa. E não se esqueça do quê? Se inscrever nesse canal, ativar as notificações e também TikTok, Instagram. Basta colocar Rota 10X aí contra a gente. Fechou? No mais, te espero no próximo episódio. Valeu!